Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 11. Capítulo 159. Ponto de vista Ashton. Enquanto eu estava ali sentado e encostado na parede, olhando ao redor do corredor, não pude deixar de contemplar o quão rápido as coisas mudaram para mim. Nunca me considerei uma pessoa justa. Nunca serei uma, especialmente quando se leva em consideração todas as coisas que fiz. No entanto, nos últimos anos, ajudei mais pessoas do que em todos os meus anos combinados. O que despertou esse tipo de mudança em mim? Eu me pergunto. Bem, acho que os esforços de Netero para me tirar da minha concha só valeram a pena depois de sua morte. Talvez perceber que perdi meus únicos amigos por causa do jeito que sou tenha causado essa mudança. Mas eu realmente não me importo. Essa mudança é o que me levou a estar onde estou. Eu não me importaria em salvar Momose, eu não me importaria em ajudar Kurapika, ou em finalmente dar um fim ao meu discípulo. Agora, estou ajudando os príncipes mais uma vez. Nem mesmo esperando muito em troca. É bem catártico, na verdade. Eu me pergunto o que fazer agora. Quero dizer, há algumas maneiras de abordar essa situação atual. Encontrar Zanlei não seria um problema para mim. Ele ainda deveria estar em algum lugar do navio. Pelo menos eu acho. É provável que ele tenha deixado apenas alguns soldados para trás para que eles continuassem realizando assassinatos. Afinal, se ele permanecesse no navio, ele teria que ser extremamente cuidadoso com seus movimentos. O problema é que se ele não estiver mais no navio, encontrá-lo vai ficar um pouco complicado. Eu teria que checar todas as 3 cidades, só para ter certeza. Mesmo assim, a possibilidade de ele estar fora das cidades ainda existe. Fiquei ali pensando nessas coisas, até que Momose decidiu sair da sala e se sentou ao meu lado. Eu apenas me virei para ela e sorri. É ótimo ver você de novo, Momose. Fazia tempo que não falávamos assim. Eu disse enquanto a olhava nos olhos. Eu sei. Eu quero me desculpar. Minhas ações naquela época foram infantis. Eu estava fazendo birra enquanto você estava ajudando todos nós. Ela olhou para o chão envergonhada. Desculpas aceitas. Não vou brincar e dizer que você não me incomodou nem um pouco. Mas tudo bem, muita coisa mudou, parece. Ela parece um pouco mais madura sobre as coisas agora. Bem, madura pode ser uma palavra errada. Ela pode estar um pouco mais acostumada com a forma como as coisas acontecem no mundo. Violência e morte são apenas ocorrências regulares. Ela sem dúvida era ingênua naquela época. Ela mudou um pouco, mas ela ainda é a mesma Momose gentil e atenciosa que eu conheço. Não sei se devo achar isso preocupante ou ficar feliz por ela. Eu também quero dizer, obrigada, não sei o que teria feito se você não estivesse aqui. Ela parecia um pouco decepcionada por dizer isso. Acho que ela queria tentar resolver as coisas sozinha. É compreensível considerando como as coisas foram entre nós no passado. Não precisa agir como estranhos. Se precisar de ajuda, eu te ajudo. Se eu precisar de ajuda, tenho certeza que você faria o mesmo. Minhas palavras pareceram acalmá-la, mas apenas momentaneamente. Parece que um pensamento estranho surgiu em sua mente, um pensamento que ela finalmente decidiu expressar. Mas, você já precisou de ajuda? Eu nunca vi você lutar com nada. Eu nem sei como eu deveria ser útil para você. A preocupação dela é bem normal. Mesmo que eu tivesse um problema real, não haveria muito que ela pudesse fazer com sua força. A gorila besta nem que eu dei a ela ainda está cuidando dela, embora ela tenha aprendido um pouco de Nen, provavelmente de Kurapika. E isso é algo bom o suficiente. Ela está tentando o seu melhor para ficar mais forte. A razão, no entanto, é o que eu acho preocupante. Utilidade? Você acha que eu te considero uma ferramenta? Amigos não deveriam ter esses pensamentos. Talvez eu não tenha visto dessa forma quando a conheci, mas não quero que ela meça seu valor na ordem de utilidade. Essa é uma ladeira escorregadia e bem difícil de sair. Ela apenas olhou para mim com os olhos arregalados por alguns segundos, então um sorriso tão brilhante quanto o sol apareceu em seu rosto. Seus olhos estavam quase brilhando com lágrimas e suas pernas balançavam alegremente. Ela estava prestes a murmurar outro obrigado. Mas todas essas palavras de gratidão estão ficando bem irritantes. Eu simplesmente a agarrei e a abracei. Ela se calou quase instantaneamente e ficou ali parada. Eu quase podia senti-la derretendo em meus braços. Parece que apesar de todo esse tempo de reflexão e crescimento, ela ainda não mudou sua postura em relação a mim. Sua afeição parece mais forte do que antes. Diga, como você tem passado esse tempo todo? Você tem se alimentado bem, pelo menos? Ah, e como você parece tão jovem agora? O que você é? Minha mãe? Essa é a primeira coisa que ela diz depois de alguns minutos deitada em meu abraço. E ela está apenas perguntando sobre minha jornada. Eu estive bem. Eu pesquisei algumas coisas sobre o continente negro enquanto estive fora. Quanto à minha juventude. É assim que eu costumo parecer. Eu só fiquei mais velho naquela época por um curto período de tempo. Não vou entrar em detalhes sobre como voltei para o que é essencialmente um lago de vitalidade. Ou uma poça, eu acho, e engoli a maior parte dele. Você encontrou o que estava procurando? Sua pergunta inocente é algo que ainda não descobri. Até certo ponto. Sim. Ela provavelmente podia ouvir a incerteza na minha voz, mas ela não a desafiou. Ela apenas assentiu e sorriu, aparentemente feliz por mim. Como foram as coisas por aqui? Nossa conversa continuou por um bom tempo. Acabei tendo que enrolá-la no meu saco de dormir e nós dois adormecemos no corredor. Bem, eu realmente não dormi. Preciso ficar um pouco vigilante, afinal. Não que eu não confie nos servos dos príncipes. Mas eu prefiro estar preparado se algo acontecer. Momose, no entanto, dormia como um bebê, agarrando-se a mim enquanto sua respiração suave parecia aquecer meu ombro. Eu poderia me acostumar com isso. Capítulo 160. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton e Momose conversavam, um grupo de soldados estava reunido em volta de uma mesa e planejava algo nefasto. Você tem certeza de que o líder nos deu essa ordem? Perguntou um deles.
Obviamente, o príncipe quer que a gente elimine todos eles de uma vez. Uma pessoa mais alta naquela mesa olhou ao redor. Havia cerca de 20 soldados presentes. Todos eles foram fortalecidos pela besta Nendi Zanlei. O dito príncipe era aquele que eles ouviam agora. Eles não tinham escolha a não ser ouvir, o poder vinha com tal condição. Eles estavam presos, como se por um contrato com o diabo. No entanto, nenhum deles podia reclamar. Todos eles ganharam poder suficiente para ficar acima das fileiras de todos os outros soldados. Eles também ganharam habilidades e poderes variados, não apenas uma melhoria na quantidade e qualidade dos Nen. Eles eram todos fortes o suficiente para se compararem individualmente à antiga trupe fantasma, porém, cada um deles era tão forte quanto o membro mais fraco da trupe. Mesmo assim, os membros da trupe tinham algum tipo de atsu poderoso ou complicado, esses caras apenas confiavam nas habilidades que a besta Nendi Zanlei lhes concedia. Esse pequeno grupo era tudo que restava no navio. O príncipe Zanlei já havia partido da Baleia Negra há muito tempo, deixando alguns de seus servos de confiança para trás para executar assassinatos. No momento ele estava entrando em contato com eles por meio de pássaros transportadores, pois eles não queriam que suas conversas fossem grampeadas. Sua mensagem era simples. Ao ouvir que todos os príncipes estavam reunidos em um só lugar, ele simplesmente escreveu: "Mate todos eles, ataque à noite." A mensagem era curta, mas a missão que ela transmitia tinha uma dificuldade muito maior do que qualquer outra tarefa que eles haviam recebido. O grupo de 20 soldados sabia que essa tarefa seria bem difícil de ser realizada. Todos os príncipes estando juntos significava que todos os seus guardas também estavam juntos. Isso significava que eles estavam em menor número por muito. Felizmente para eles, seus inimigos eram consideravelmente mais fracos do que eles. Com uma exceção, isto é, Kurapika tinha facilmente cuidado de alguns deles quando eles atacaram Oita. Eles estavam confiantes demais e enviaram apenas algumas pessoas. Todos eles acabaram morrendo para o membro do Zodíaco. Então eles perceberam que derrubar Kurapika não seria tão fácil, mas eles ainda estavam confiantes de que conseguiriam. Afinal, eram 20 deles, e apenas um dele. Eles nem se importavam com o resto dos servos, considerando-os fora da equação devido à sua falta de força. Então todos eles se prepararam para o assassinato. Esse pode não ser o termo certo. Eles estavam se preparando para o massacre. Ponto de vista Ashton. Por mais que eu esteja curtindo o momento, não posso deixar de notar um pouco de sangue se aproximando do corredor. Eu nem teria notado isso no passado, já que está bem escondido. Mas acho que viver entre bestas sanguinárias me deu uma repaginada na sensação. Mas eu não queria acordar Momose, ela acabou de cochilar e provavelmente está cansada. Então, eu vou usar a técnica patenteada de transferir minha consciência para um clone. E vou encontrar nossos visitantes. Agora seria um bom momento para mencionar o layout da sala e as defesas que os servos e príncipes pensaram juntos. Todos os príncipes estão atualmente descansando em uma grande sala, com apenas uma entrada e nenhum outro ponto de acesso, e sem janelas aberturas. Não há outros cômodos ao redor, então as paredes são extremamente grossas. Agora, os servos estão todos postados no final do corredor, onde mais alguns cômodos estão presentes. Esse é o espaço onde eles vivem e também o lugar onde Camila está atualmente presa. Há pelo menos 90 servos, 15 para cada príncipe. Eles estão fazendo turnos de 45, mas se um ataque realmente acontecesse, todos os outros seriam acordados também. Kurapika é atualmente considerado o capitão dos servos e guardas reais. Ele é basicamente responsável por tudo relacionado à defesa. Os alojamentos dos servos são colocados especificamente naquele lugar para que qualquer som de conflito seja suficiente para alertá-los. Essa defesa acabou de ser colocada em prática e parece que já está sendo testada. Posso ouvir sons fracos de luta conforme me aproximo do fim do corredor. Abri silenciosamente as portas para a linha defensiva dos servos apenas para ver caos em todos os lugares. Cerca de 20 pessoas estavam atacando os servos. Todos pareciam ter poder decente, fracos comparados a mim, mas essa é sempre uma comparação injusta. Pelo menos 16 corpos estavam espalhados pelo chão, todos pertencentes aos empregados. Cada um dos 20 atacantes parecia ser capaz de enfrentar mais de 5 servos comuns. Mas 7 deles pareciam estar presos lidando com Kurapika. Eles não conseguiam vencê-lo, mas estavam atrasando para sobrecarregá-lo com números quando o resto terminasse. Os servos adormecidos já estavam acordados e entraram na briga instantaneamente. Todos os tipos de armas foram usados, mas os usuários de nem pareciam ser capazes de se livrar das balas. Então, os servos que dependiam deles estavam perdidos sobre como exatamente poderiam ajudar a situação. Eu até pude ver um rosto familiar. Teta, a mulher que me pediu para matar um príncipe. Parece que ela ainda trabalha como serva, provavelmente foi recrutada por um dos príncipes depois que seu antigo mestre morreu. No momento parece que ninguém notou minha presença, o que posso achar bastante irritante. Então, fechei gentilmente as portas do corredor. Então me virei e encarei a sala grande. Todas as pessoas lá dentro estavam travando uma batalha, mas isso não me impediu de levantar as mãos e bater palmas uma vez. O som ecoou por toda a sala e atraiu a atenção de todos para mim. Os atacantes pareciam confusos, enquanto os servos pareciam aliviados. Kurapika aproveitou a chance para esmagar o pescoço de um dos atacantes usando sua corrente de radiestesia. Já era a hora. Eu não esperava que ele reclamasse. Mas acho que ouvir agradecimentos constantes seria cansativo. Agora, por onde eu começo? Eu disse com um sorriso enquanto olhava ao redor da sala. Talvez ajudar Teta venha primeiro, já que ela é alguém que eu conheço. Mas então, o que está me impedindo de fazer tudo de uma vez? Eu rapidamente me dividi em 10 clones e os ordenei a ir atrás dos atacantes. Os clones sem cérebro correram em direção aos atacantes, usando o poder de seus corpos em sua extensão máxima. O primeiro atacante a colidir com um clone teve todos os seus ossos quebrados em um instante.
O próximo tentou bloquear um clone com sua arma, apenas para que ele e sua arma fossem esmagados. O resto foi muito mais cuidadoso, mas alguns ainda sofreram ferimentos. Os clones não têm realmente um estilo de luta, afinal, eles estão por todo lugar. Mas isso também os tornou um pouco fáceis de ler, já que os atacantes conseguiram pegar o jeito de lutar contra eles bem rápido. Ainda assim, isso não é realmente relevante. Eu fui em direção à Teta, ela pareceu bem surpresa em me ver. Olá, realmente já faz um tempo. Estou chocado que você ainda seja um servo. Falei bem devagar. Bem, muitas coisas mudaram. Ainda bem que você está do nosso lado. Ela murmurou enquanto olhava ao redor da sala cautelosamente. Ela parece achar esses atacantes bem ameaçadores, mas eu realmente não acho que nenhum desses caras vale meu tempo. Um deles, no entanto, parece ter tido uma ótima ideia. Se nos livrarmos dele, os clones desaparecerão. Ele gritou para os outros enquanto avançava em minha direção. Os servos ainda estavam descansando depois que os agressores se distraíram com minha aparição, mas eles ainda tentaram interceptar esse homem. Teta nem se deu ao trabalho de tentar, apenas suspirou e balançou a cabeça, cansada. Bem, os servos não foram rápidos o suficiente para interceptá-lo de qualquer maneira. Ele rapidamente enfiou sua lança em direção ao meu coração. Uma tentativa que eu acho bem risível, mas há algo bem estranho em sua lança. Rapidamente agarrei a alça e a arrastei para o lado, meus sentidos me alertando para não permitir que a ponta de aço tocasse meu corpo. Rapidamente chutei minha perna em direção ao homem que atacava, foi rápido, instintivamente até. Nem pensei direito quando fiz isso. Meu corpo simplesmente fez isso sozinho. Minha perna atravessou o peito dele, eu a puxei de volta antes que qualquer mancha de sangue a sujasse, mas ainda assim fiz uma grande bagunça no chão. Isso é, estranho. Por que eu reagi assim? Capítulo 161. Ponto de vista Ashton. Então, qual é exatamente o problema com essa lança? Parece ser apenas normal. Bati meu dedo em sua ponta afiada e pontuda. Não foi capaz de penetrar nas defesas do meu NEM. Até rachou um pouco. Enquanto eu olhava para a lança e a estudava, esses caras conseguiram matar 2 dos meus clones. O fato de eles usarem nem parece ser o que os faz vencer. Ao usar Gil, posso ver que há uma aura estranha os fortalecendo. Assim como Kurapika e os príncipes descreveram durante a reunião. Isso não parece natural de forma alguma, então acho que isso confirma ainda mais o que concluímos durante a reunião. Outra pessoa me atacou. Ele estava carregando uma katana. Quando eu estava prestes a jogar a lança quebrada em sua direção, uma bola e uma corrente me cortaram. Ganhei a mesma sensação de perigo, mas dessa vez forcei meu corpo a não responder. Usei apenas TEM e tentei bloquear o golpe. Deixei que atingisse meu lado e, para minha surpresa, ela realmente atravessou meu TEM e quebrou algumas costelas. Não conseguiu me tirar do lugar. Isso me leva a acreditar em uma coisa. Essa estranha aura permitiu que eles ignorassem qualquer defesa nem... Estranho. Tão estranho. É a primeira vez que vejo algo assim. As feridas não são realmente importantes. Elas já estão se curando rapidamente. O homem com a bola e a corrente pareceu um pouco chocado quando agarrei sua arma com meu braço. Ele tentou me puxar em direção ao atacante que empunhava a katana. Por alguma razão estranha, não consigo usar nem naquela mão. Aquela aura estranha entrou um pouco no meu braço e parece estar atrapalhando meus nós de aura. Isso é estranho, mas mesmo que eu não possa usar nem, minha força física não é algo que eles possam superar. Puxei-o violentamente em minha direção e quando ele soltou sua parte da corrente, ele já estava rapidamente se lançando em minha direção. Eu levantei meu punho para trás e dei um soco em seu rosto quando ele passou ao meu lado. Sua cabeça explodiu como melancia e pedaços de seu crânio atingiram o portador da katana como estilhaços de uma granada de fragmentação. Ele também foi arremessado para trás como se tivesse sido atingido por um projétil de espingarda. Era uma visão horrível, mas eu senti vontade de puni-lo um pouco. Eu realmente não gosto de ser ferido. Mesmo se eu deixasse isso acontecer. Meus nós de aura pareciam ser capazes de expelir aquela aura depois que eu soltei a corrente. Então pelo menos meu braço voltou ao normal. Agora, acho que devo acabar com o resto deles. Murmurei enquanto agarrava o corpo sem cabeça por uma perna e o jogava em direção às pessoas que ainda lutavam contra Kurapika. Eles foram forçados a se separar para desviar do bosque. Eles se espalharam em direções diferentes, a maioria deles conseguiu desviar do ataque. Mas um dos agressores ainda foi atingido e foi esmagado contra a parede por descuido. O resto de vocês pode descansar um pouco. Olhei para todos os servos na sala. A maioria deles não ousou me refutar, mas Teta parecia um pouco preocupada. Acho que ela estava perto o suficiente para ouvir algumas das minhas costelas estalando? Ah bem, isso já está curado. Isso se aplica a você também, Kurapika. Olhei para o jovem loiro. Ele olhou para as 3 pessoas que ainda estavam de frente para ele, mas em vez de recuar atrás de mim como os outros servos, ele caminhou em direção à porta que era a única saída deles e sentou-se. Ele os encarou como uma cobra encarando ratos. Eu gosto da coragem desse garoto, mas isso não é realmente necessário. Nenhum deles tem chance de escapar. No momento restavam apenas 14 atacantes vivos. Muitos deles estavam gravemente feridos, mas ainda conseguiam se mover. Quero capturar alguns deles. Gostaria muito de dar uma olhada nessa aura que permite que eles ignorem todas as defesas NEM. Fiz mais alguns clones e observei os atacantes lutarem. Não estou com vontade de lutar com tantas pessoas agora. Não seria muito difícil, mas não tenho motivos para manchar ainda mais minhas roupas com o sangue deles. O último ataque já sujou meu casaco branco imaculado em alguns pontos. Eles levaram cerca de 1 minuto para quebrar. Os clones rapidamente o superaram em número e o sobrecarregaram com sua força física. 4 pessoas ficaram vivas, mas por pouco. Eu caminhei lentamente em direção a 2 delas e abri meu espaço vazio. Eu as agarrei e as joguei para dentro. O que você vai fazer com eles? Perguntou Kurapika curiosamente enquanto olhava para o resto dos cadáveres. Preciso dar uma olhada nessa aura deles.
Tenho certeza que você notou, mas ela parece ignorar nossos 10. Ele apenas assentiu. Eu não consegui perceber durante a tentativa de assassinato em Oita, mas isso é porque eles não conseguiram me atingir. Alguns ataques me atingiram de raspão dessa vez. Sim, isso parece certo. Oh bem, teremos tempo para investigar essas coisas adequadamente. Podemos interrogar os outros dois depois de tratar um pouco dos ferimentos deles. Minha proposta pareceu ser aceita. Os criados começaram a trabalhar e também a limpar os cadáveres enquanto eu trocava de casaco e olhava ao redor da sala por um tempo. Não retornei imediatamente para Momose. O próprio Kurapika parecia querer ter algumas palavras comigo, embora ele não parecesse muito proficiente em expressar seus desejos. O que está te incomodando, rapaz? O que está em sua mente? Tem alguma coisa te incomodando? Eu perguntei a ele enquanto caminhava ao lado dele para fora da sala e para longe dos outros servos. Ele não me pediu especificamente para segui-lo, mas eu ainda quero esclarecer algumas coisas sobre o nosso relacionamento. Eu fui bem longe por ele, e ele ainda não demonstrou muita gratidão. Nós dois caminhamos bastante, mas nenhum de nós fez esforço para iniciar a conversa depois das minhas perguntas. Mas, eventualmente, Kurapika parou. Dei um passo na frente dele e o encarei. Ele olhou nos meus olhos. Eu podia ver a cor dos seus olhos flutuando lentamente. Ashton, senhor, diga-me honestamente. Você foi realmente o primeiro cliente da trupe? Foi você quem inicialmente os enviou para o clã Curta? Bem, aí está. Aqui é onde eu posso escolher. Eu reforço minhas mentiras mais uma vez? Ou eu finalmente tento dizer a verdade de uma vez? Capítulo 162. Ponto de vista Ashton. Contar a ele toda a verdade pode ser um pouco contraproducente. Então farei outra coisa. Não vou mentir, mas também não vou mencionar que não faço parte do clã Curta. Quer dizer, geneticamente sou um membro do clã Curta. Então isso nem é tecnicamente uma mentira, embora seja bem enganoso. Você quer saber a verdade? Eu já te contei partes dela. Minha expressão fria pareceu surpreender Kurapika. Não posso confiar que você me diga a verdade. O jovem loiro cerrou os dentes e olhou para mim com determinação. Ele realmente quer me encarar, hein? Não só isso, parece que dependendo da minha resposta, ele também está preparado para me atacar. Parece que seu senso de autopreservação foi abafado pelo ódio e desejo de vingança. Espero que essa conversa o faça acordar para a realidade. Já que não posso confiar em você, vou determinar se você está mentindo ou não. Seus olhos ficaram completamente escarlates quando ele pegou sua corrente de radiestesia. Ele vai usar sua detecção de mentiras em mim? Eu posso facilmente ignorar isso, nem vai me afetar. E ele já deveria ter essa suspeita. Então, eu vou informá-lo sobre isso também. Você percebe que eu posso facilmente fabricar a verdade? Eu vivi por um tempo inconcebível. Você já pode imaginar que eu tenho uma maneira de superar tal método de interrogatório. Ser transparente sobre esse fato pode me render mais confiança a longo prazo. Os olhos escarlates de Kurapika se arregalaram um pouco. Ele olhou para mim enquanto cerrava os punhos. Mas acho que está tudo bem se eu te contar a verdade neste momento. Não tenho nada a ganhar mentindo neste momento. Isso, por si só, é uma mentira. Eu me importo com a opinião dele sobre mim, então eu obviamente tentaria persuadi-lo a não romper todo o contato comigo. O que você tinha a ganhar em primeiro lugar? Você poderia ter matado a trupe sozinho sem problemas. Sua raiva parece ser direcionada a mim, mas ele parece estar mais frustrado do que qualquer coisa. Ele basicamente quer saber qual é o meu problema. Por que exatamente eu o abordei em primeiro lugar? Uma pergunta provocada pelo fato de que ele realmente não consegue ver nenhuma razão para eu fazer isso. Mas eu tenho uma boa resposta para isso. Uma que eu nem preciso mentir sobre. Redenção. Deixei essa palavra fervilhar em sua mente por um tempo antes de continuar. É por isso que tenho lutado nos últimos 2 anos da minha vida. Olho para meus erros e inadequações do passado com desgosto. Tantas oportunidades perdidas, tantas coisas arruinadas. Kurapika pareceu bem interessado nesse ponto. Eu também estou tecnicamente dizendo a verdade a ele. Só não estou falando especificamente sobre o clã Curta. Tenho me forçado a me afastar dos meus velhos hábitos. Não quero ser o mesmo indivíduo desconsiderado, odioso e desagradável. Estou farto de tudo isso. O ódio é cansativo. Desde que parti do continente negro e aprendi mais sobre os humanos, tenho estado cansado o tempo todo. Claro, meu desdém por muitos humanos permanece intacto, mas desejo pelo menos construir um relacionamento com um grupo de pessoas. Pode servir como uma ponte para eu parar com minha farsa odiosa contra pessoas que não têm nada a ver com nenhuma das minhas dificuldades. Tudo começou porque eu era tolo e ignorante o suficiente para culpar a humanidade por tudo. Tenho feito o meu melhor para ajudar pessoas que me ajudaram ou que eu prejudiquei no passado. Não só isso, eu queria ver se eu poderia conhecer novas pessoas. Momose é alguém que simplesmente apareceu quando eu queria procurar pessoas para fazer amizade. Eu também acabei me apegando a ela, mais do que eu pensava que faria. Um relacionamento que nunca teria acontecido se eu não tivesse mudado meus hábitos à força. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas pelo menos posso dizer que não estou sozinha. Não dessa vez. Eu afastei Netero, desconsiderei Zigline. Eu matei inúmeras pessoas sem razão alguma, ou por razões insignificantes, na melhor das hipóteses. Minha própria arrogância é o que arruinou muitas vidas, incluindo a minha até certo ponto. Kurapika, eu não me incomodaria em falar com você se eu realmente quisesse te jogar fora e te usar. Ele pareceu chocado por um segundo. Acho que tudo se resume a isso. Ele sentiu que meus encontros com ele eram apenas eu tentando o meu melhor para influenciar sua opinião sobre ele, para fazê-lo fazer algo por mim, para usá-lo. Essa é uma mentalidade que um indivíduo solitário sempre terá. Essa cautela sempre estará presente.
Eu, confrontando essa mentalidade e refutando-a, parece que o deixei perdido. Afinal, mesmo que ele não tenha dito isso verbalmente, ele definitivamente detestaria a ideia de eu usá-lo para promover minha própria agenda ou para atingir algum tipo de objetivo. Tentar determinar se estou sendo sincero ou não parece nem ser uma reflexão tardia para ele neste momento. Eu até consigo vê-lo chorando um pouco. Acho que ele é o tipo emocional por trás de todas essas obsessões com vingança. É então. E o clã Curta? Eles também foram vítimas disso? Você realmente ordenou o massacre? Ele parece ter recuperado sua energia com essa última palavra. Obviamente a morte de sua família seria um tópico delicado. Eu nunca havia ordenado que a trupe fantasma realizasse um massacre. Eu pedi especificamente alguns pares de olhos para conduzir aquele experimento. Eles foram os que perceberam a necessidade deles no mercado depois. Eu podia ver uma pitada de raiva na tristeza de Kurapika. Mas isso é de se esperar. Eu ainda sou completamente culpado pela morte de alguns membros daquele clã. Ainda assim, ele não parecia querer mais lutar comigo. Ele simplesmente caiu no chão e começou a chorar como uma criança pequena. O que ele é? Não pude fazer muito além de dar uns tapinhas nas costas dele algumas vezes. Realmente nem sei se tal ação seria apreciada nessa situação. Espero que você entenda que eu nunca poderei te perdoar por isso. Seu choro diminuiu enquanto ele lentamente começou a recuperar a compostura depois de 1 ou 2 minutos. Eu nunca esperei que você fizesse isso. Mas eu já disse antes que o clã Curta teria perecido não importa o que eu fizesse. Eu também cerrei meu punho neste momento. Minha frustração também está surgindo. Eu sei. Eu só. Acho que preciso de um tempo sozinha. Eu apenas levantei minhas mãos. Virei-me e comecei a caminhar de volta para o quarto dos príncipes. Já passei tempo suficiente me explicando para ele. Acho que os príncipes acordaram devido ao conflito de qualquer maneira, então meus esforços para não acordar Momose foram em vão. Quando entrei na sala dos criados, pude ver alguns dos príncipes já acordados e andando por aí, incluindo Momose. Eshito, pensei que você estivesse dormindo. Não consegui nem te acordar. Acho que ela e os outros príncipes acabaram de chegar, pois ela não sabe da minha participação nesse conflito. Bem, desculpe por isso, eu deixei um clone lá no meu lugar quando ouvi a luta. Obviamente eu também os ajudei. Eu estava falando com Kurapika sobre algo. Minha resposta fez a maioria dos príncipes apenas concordarem. Momose fez beicinho, mas isso não é novidade. Chamei o clone para a sala e o dissolvi perto de onde os outros corpos estavam reunidos. Não há necessidade de fazer bagunça nos locais já limpos. Alguns dos príncipes pareceram um pouco perturbados pela forma como o clone desapareceu, deixando uma bagunça sangrenta para trás. Agora, acho que é melhor que todos falem sobre o que aconteceu e criem estratégias sobre nossos próximos passos. A atenção de todos estava fixada em mim enquanto eu convocava outra reunião. Capítulo 163. Narração. Ponto de vista. Todos os príncipes se reuniram em volta de Ashton. Todos estavam um pouco curiosos sobre qualquer informação que ele pudesse ter sobre a situação. Ashton olhou para eles por um segundo. Acho que deveríamos interrogar um dos cativos. Foi com essa frase que ele começou. Mesmo sem isso, podemos pelo menos ter certeza de que essas pessoas foram as últimas no navio. Seu tom confiante retratou a mensagem muito bem. Ninguém a refutou. Era para ser um ataque total. E duvido que o príncipe Zanlei tenha deixado muito mais pessoas a bordo do navio. Isso ainda não está confirmado, no entanto. A melhor coisa a fazer agora é interrogar uma das pessoas que sobreviveram. Alquimbur foi rápido em interromper. Afinal, as informações que eles tinham eram apenas especulações, então precisavam de garantias adequadas de que não corriam mais perigo enquanto estivessem no navio. Era importante que eles soubessem que teriam uma base de operações segura antes de começarem a procurar e lidar com o príncipe desonesto. De fato, esperar que eles se recuperem parece incômodo. Que tal eu dar uma olhada em suas mentes por um tempo? Todos os príncipes pareciam concordar com a proposta. Era a maneira mais rápida e eficiente de obter informações de outras partes. Mesmo que todos achassem o verme da mente que Ashton usava um pouco nojento. Sevanti, a mãe de Momose, até cobriu os olhos do filho mais novo enquanto Ashton confiantemente dava tapinhas em seu peito enquanto os servos traziam um dos assassinos capturados para o grupo. Ele tossiu algumas vezes e saiu aquele verme estranho. Ele abriu sua pequena boca para mostrar os tentáculos que tinha como dentes. Ashton se aproximou lentamente do assassino amarrado e colocou o verme em seu peito. Ele rastejou para dentro do ouvido do pobre homem enquanto alguns dos príncipes desviavam o olhar. Fujetsu, em especial, achou isso extremamente assustador. Sua irmã gêmea cobriu os olhos, no entanto. Cacho não se importou tanto. Ela estava apenas feliz que eles pudessem ter certeza se estavam seguros ou não enquanto estavam na baleia negra. Todos os príncipes estavam desanimados e cautelosos desde que os assassinatos começaram, e essa informação seria uma lufada de ar fresco para eles. Depois de 1 minuto, o verme saiu do ouvido do assassino e Ashton o pegou. Não havia nenhum sinal de desgosto em seu rosto quando ele abriu a boca e o engoliu de volta. A maioria dos príncipes fez careta diante daquela cena. Alquimburg, no entanto, não achou isso nojento. Ele apenas achou aquela habilidade interessante. Afinal, ele já tinha visto aquilo antes. Não havia necessidade de ficar enojado com aquilo naquele momento. O verme desapareceu assim que passou pelo pescoço de Ashton, e as informações e memórias que ele havia coletado foram transmitidas para sua mente. Interessante. Ele murmurou enquanto analisava as novas informações que inundavam sua mente. Bem, felizmente ou infelizmente, dependendo de como você olha, Zanlei há muito tempo pegou seus homens e fugiu da baleia negra. Esses homens eram tudo que restava no navio. As palavras de Ashton trouxeram alívio instantâneo a todos os ouvintes. Mas Momose e Alquimbur ainda pareciam um pouco sombrios. Isso significa que ele pode estar em qualquer lugar.
Momose murmurou enquanto o resto dos príncipes também eram trazidos de volta à realidade da situação. Zanlei não estar no navio era a possibilidade mais provável, mas também era pior para eles. Como exatamente alguém faria para encontrar uma única pessoa em um continente inteiro? Não há confirmação sobre sua localização nas memórias deste assassino, mas sabemos que Zanlei partiu logo após a construção da segunda cidade. Eles pelo menos tinham algumas pistas, mas nada concreto e muita busca e trabalho de base precisavam ser feitos. Ele estaria morando lá? Talvez bem próximo? Oita perguntou em um tom esperançoso. Nada pode ser muito certo agora, encontrá-lo vai demorar um pouco. Mas uma coisa é certa, enquanto ele estiver vivo, nenhum de vocês está realmente seguro. Ashton disse enquanto olhava para o assassino caído no chão. Não se sabia se ele acordaria ou não, Ashton apenas disse aos servos para levá-lo a algum lugar para acabar com ele. Então, o que devemos fazer agora? Não temos nada para prosseguir? Bem, acho que poderíamos começar a procurá-lo na segunda cidade, mas isso seria arriscar nossas vidas. Cacho expressou as preocupações de todos de forma bastante eloquente. Eles estavam todos relutantes em deixar o navio bem, com exceção de 2 deles. Alquimbur e Momose eram ambos indivíduos corajosos, em graus variados, é claro, mas ambos estavam determinados a garantir que nenhum dos seus irmãos corresse mais perigo. Bem, do jeito que estamos agora, encontrá-los levaria muito tempo. Usar príncipes como isca também pode não funcionar depois que ele descobrir que eu também estou na jogada. Ashton ainda estava analisando racionalmente a situação. Se isso tivesse acontecido no passado, ele não teria se incomodado com nada disso. Mas ele não podia realmente dar as costas para Momose e os outros príncipes. Ele não se importava com nenhum deles tanto quanto se importava com Momose, mas ignorá-lo significaria apenas que ele não havia mudado em nada. E isso, por si só, era muito mais preocupante do que qualquer problema que Zanlei pudesse apresentar ao velho caçador. Bem, não há necessidade de nenhum de nós fazer nada. Ashton finalmente decidiu expor seu plano na frente de todos. Você está sugerindo que esperemos no navio? Zanlei quer nos matar, então se nunca formos à costa, ele será forçado a vir até nós. A sugestão de Alquimbur deixou todos os príncipes aliviados. Isso pode ser uma parte, mas também há uma maneira de rastrear seu meio-irmão. O atual presidente da Associação de Caçadores, assim como todos os membros dos Zodiacs, me devem alguns favores. Ashton disse com um pequeno sorriso. Acredito que colocá-los para trabalhar um pouco não seria tão ruim. Eles podem facilmente encontrar e prender Zanlei para nós. O plano de Ashton soou muito bom para os príncipes. Mas Momose ficou bastante decepcionada. No final, você ainda está fazendo a maioria das coisas sozinha. Foi o pensamento que passou pela sua mente. Mas ela também sabia que esse era o melhor curso de ação que eles tinham. Ela só podia cerrar os dentes e continuar pensando em uma maneira de ajudar Ashton. Ela não tinha como saber que essas coisas pouco importavam para Ashton. Ele não estava planejando usar esses favores em nada, então por que não usá-los agora? Ele não considerou isso uma coisa ruim. Aos seus olhos, Momose não precisava ser útil para ele. Não havia tal coisa como um propósito para um amigo. Então, as coisas permaneceram como estavam. Os príncipes não abandonariam a Baleia Negra, e Ashton entraria em contato com os Zodíacos para pedir que procurassem Zanlei. Capítulo 164. Ponto de vista Ashton. 2 semanas se passaram desde que os assassinos tentaram bem assassinar pessoas. Tenho passado a maior parte do meu tempo conversando com Momose e Pitou. Não consigo esquecer do treinamento dela tão rápido. Kurapika ainda não me respondeu sobre aceitar minha explicação, mas posso assumir que ele será capaz de me perdoar em algum momento. Pelo menos agora ele tem alguma perspectiva do meu lado. Bem, duvido que ele consiga esquecer meus laços com o assassinato do clã dele. Bem, acho que agora é o assassinato do nosso clã. Chamar a mim mesmo de membro do clã Curta não é errado, afinal. Eu sou um, biologicamente pelo menos. Já contatei Tidal e contei a ela sobre a situação do príncipe. Ela parecia estar ciente de algumas coisas devido à presença de Kurapika, mas ela não sabia dos últimos acontecimentos. Informei-a sobre as ações de Zanlei e o perigo que ele representava para toda a expedição e para o resto do Império Kakin. Ela concordou em procurá-lo antes mesmo que eu pedisse. Então nem sei se isso conta como usar um favor, mas acho que isso não importa neste momento. Ela ficou feliz em saber que eu estava ajudando o Império Kakin, mas acho que ela não gostou muito do meu desabafo contra o representante do V5 que aconteceu durante a reunião. Acho que isso estremece um pouco o relacionamento que eles tinham com a associação, mas parece que ela não me culpa por isso. Acho que não fui o único que achou os termos deles injustos. Bem, chamá-los de injustos é um pouco de eufemismo. Eles foram francamente ofensivos. Eu meio que entendo porque eles decidiram fazer isso através de um monitor. Eu teria matado alguém que me trouxesse uma proposta dessa se estivesse na minha frente. Ainda assim, Tidal pelo menos entendeu que o assunto não era só culpa minha. Embora eu pudesse ter escolhido maneiras mais cordiais de recusar aquela proposta. Atualmente, eles não encontraram nada sobre Zanlei. Mas, pelo que entendi, um dos membros do Zodíaco tem a habilidade de se comunicar com pássaros. Então é só uma questão de tempo até que ela os encontre. Mas pelo menos está confirmado que eles não estão em lugar nenhum nas 3 cidades que foram construídas pela expedição. Alquimbur também tem se esforçado ao máximo para administrar o navio. Acho que ele é, na verdade, o mais indicado entre todos os seus irmãos para se tornar rei. Momose também parece pensar o mesmo, mas não será fácil convencer todos a acreditarem nisso. Agora, alguns problemas que o Império Kakin está enfrentando ficaram aparentes após algumas conversas com Alquimbur. Ter contrários a uma nova lei não é algo inesperado, especialmente quando a lei mais antiga é mais uma tradição inerente. Mas quando a tradição envolve a família real se canibalizando, uma mudança deve ser apreciada. Muitos cidadãos comuns realmente amam essa nova lei, pois ela dá algum poder a eles.
Ter os cidadãos com mais força descentralizou um pouco a dinâmica de poder no país, com a vasta maioria dos nobres assumindo um ponto de vista negativo em relação à nova lei. Eles formaram o que pode ser essencialmente chamado de partidos políticos para se manifestar contra a família real. Eles claramente não apreciaram a mudança repentina na lei de herança, eles chamam isso de um desrespeito grosseiro à nossa ancestralidade. Mas eu acho que a maneira deles de se apegarem a velhas tradições falhas é bem patética. Os partidos que se opõem à nova lei de herança estão procurando uma maneira de miná-la. Aparentemente, eles estão tentando procurar por quaisquer filhos ilegítimos que o velho rei possa ter tido. E honestamente duvido muito que haja algum. O velho rei, porco, não parecia ter nenhum escrúpulo em se casar com qualquer coisa que lhe agradasse, já que ele tem mais de uma dúzia de filhos legítimos. Então isso é perda de tempo da parte deles. O rei não teria tido nenhum escrúpulo envolvendo filhos ilegítimos na guerra de sucessão. Ainda assim, Alquimbur é a única pessoa entre os irmãos ainda vivos que se manteve em contato com os problemas e negócios do reino. Ele tem procurado maneiras de pacificar esses nobres, para evitar uma revolta armada. Muitos soldados legalistas também seriam a favor dos costumes antigos, já que muitos deles foram doutrinados a acreditar que a guerra de sucessão é uma tradição e dever da família real. Basicamente, o fim da guerra da sucessão e a anulação dessa lei e tradição inadvertidamente levaram a uma possível guerra civil ou golpe militar no Império Kakin. Os V5 obviamente não vão ficar em silêncio. Eles vão tirar 100% proveito do enfraquecido Império Kakin para evitar que eles se juntem ao grupo e o renomeiem para V6, de novo. Mas eu realmente não planejo me envolver mais nos assuntos do Império Kakin. Eu só vou intervir se eu precisar proteger Momose, tipo, de um assassino ou algo assim, mas eu não vou agir durante toda a guerra. Bem, talvez eu nem precise proteger Momose, aquela besta nem tem feito um ótimo trabalho nisso. Os usuários de Nem Entre os Servos também podem vê-lo. Eles tinham perguntas sobre isso no começo. Mas Kurapika teorizou que provavelmente foi enviado por mim, e ele estava certo. Foi divertido ouvir sobre o pânico que eles tiveram ao descobrir que uma besta nem desconhecida estava protegendo um dos príncipes. Eles ficaram obviamente aliviados ao ouvir minha confirmação sobre a besta nem ser minha. Momose também ficou bastante lisonjeado. Ainda não apresentei Pitou a ninguém. E acho que talvez eu devesse, porque ela precisa passar mais tempo fora do meu espaço vazio para treinar. Eu também quero que ela casse aquele lagarto terrestre na próxima vez que formos para este novo continente. E para conseguir isso, eu terei que treinar um pouco com ela. Ela precisa de bastante experiência se quiser aprender a lutar corretamente. Bem, ainda tenho bastante tempo disponível. Também consegui investigar aquela aura estranha dos 2 assassinos que joguei no meu espaço vazio. Ainda não descobri muita coisa sobre ele, mas percebi que ele parece reagir e combater NEM. Mas os usuários reais dele ainda são capazes de usar NEM. Essa aura também parece conceder a eles habilidades diferentes. Eu não tinha visto nenhuma delas sendo usada durante a luta, mas um desses 2 parece ser capaz de trocar a localização de 2 coisas que ele tocou. E o outro pode criar uma certa reação química ao tocar em qualquer corpo de água. Parece que ele pode ferver e evaporar quase instantaneamente. Não funcionou quando levei para nadar no oceano. Acho que alguns dos assassinos usaram suas habilidades. Eu apenas os percebi como Atsu na época e os ignorei. É meio difícil analisar essa estranha aura, mas acho que o próprio Zanlei pode ter alguma informação para saciar minha curiosidade. Então eu vou procurá-lo em algum momento. Ou talvez os zodíacos o entreguem para mim. Eles não podem realmente matar um príncipe, afinal. Bem, isso é tudo que tem acontecido nas últimas 2 semanas. Atualmente planejo levar Pitou para passear e treiná-la um pouco. Tenho certeza de que ela vai gostar disso depois da derrota para o lagarto terrestre. Espero que ela esteja ansiosa, para que esse treinamento seja bem diferente. Capítulo 165. Narração ponto de vista. Então, quem você quer me apresentar? Perguntou Momose com um tom curioso. Ashton passou no quarto dela para conversar um pouco e mencionou que queria apresentá-la a alguém importante. Só alguém que me acompanhou durante a expedição. Imaginei que uma apresentação formal entre vocês 2 não faria mal. A voz de Ashton era calma, reconfortante. Mas Momose ainda achou a situação um pouco estranha. Ela pensou que Ashton tinha ido para o continente negro sozinho. Ela até falou com o presidente da Associação de Caçadores para perguntar sobre isso. Bem, ela precisava perguntar através de Kurapika, já que Tidon não estava disposto a dar muitas informações sobre Ashton e seu paradeiro. Alguém que te acompanhou? Bem, onde eles estão? Ashton ainda tinha entrado no quarto dela sozinho, afinal. Ashton apenas sorriu e abriu o espaço com as mãos. Ele enfiou a mão no pequeno vazio que havia criado e puxou Pitou para fora pelo rabo. Ei, eu disse para você não agarrar meu rabo. Pitou obviamente começou a reclamar enquanto arranhava o braço de Ashton. Sem sucesso. Ele simplesmente a deixou cair no chão e sorriu. Esta aqui é Pitou. Ela é minha discípula há um tempo. Na verdade, vou treiná-la em breve. Momose ficou bastante surpresa com o que estava vendo. Ela não considerava Ashton o tipo de pessoa que aceitava companhia. Outra coisa também estava brotando em sua mente. Ela realmente não esperava que a companheira de Ashton fosse uma mulher. Bem, Pitou não parecia humana, então isso pelo menos acalmou Momose um pouco. O ciúme dela ainda era aparente para o velho caçador. Pitou. Esta é Momose, alguém com quem eu me importo muito. Ashton obviamente decidiu ignorar o ciúme. Pitou apenas assentiu depois de se levantar do chão. Assim, a princesa. Pitou ficou bastante surpresa. Ela não esperava que Ashton a fizesse conhecer uma princesa de repente.
Ela aprendeu sobre Momose por meio de algumas conversas que tiveram durante as semanas que passaram em cavernas aleatórias pelo continente negro. Afinal, ao falar sobre os eventos na Baleia Negra, era impossível para Ashton não mencionar Momose. É ótimo finalmente conhecer você. Pitou se aproximou e agarrou as mãos de Momose. Ela realmente não tinha muita noção de espaço privado, já que Ashton não se importava o suficiente para lhe ensinar isso. É ótimo conhecer você também. Ashton fala sobre mim com frequência? Ela perguntou enquanto dava ao homem em questão um olhar de soslaio. Ashton respondeu com um sorriso simples. Ele deixou os dois conversarem um pouco enquanto ponderava sobre um bom método para treinar Pitou. Não havia muito o que pensar. Ele tinha uma ideia de como esse programa de treinamento seria estruturado. Vou deixá-la do outro lado do continente e dizer para ela seguir em direção à primeira cidade construída pela humanidade. Afinal, se Ashton sempre pairasse sobre Pitou e a protegesse, ela não iria muito longe. Ele estava bem ciente desse fato. Além disso, ele considerava Pitou forte o suficiente para poder andar sozinha. Momose e Pitou passam cerca de 15 minutos conversando, com Ashton apenas observando-os e às vezes intervindo para se defender. O assunto da conversa deles variava, mas geralmente envolvia Ashton até certo ponto, e nem sempre falava sobre seu positivo. Momose ficou bem satisfeita em ouvir que Ashton se concentrou mais em sua pesquisa do que em passar tempo com Pitou em algum momento. Isso diminuiu muito seu ciúme, mas eles sabiam que não poderiam falar para sempre. Ashton deixou bem claro que tinha planos para Pitou depois. Foi uma conversa agradável, Pitou disse Momose com um sorriso. A formiga quimera também sorriu largamente. Foi legal. Ela não tinha a mesma eloquência em seu discurso que Momose tinha, mas ela ainda tinha sua própria maneira digna de responder de vez em quando, provavelmente tirada dos livros que ela lia. Bem, vamos embora por enquanto. Posso ficar desaparecido por 1 ou 2 dias, mas você tem a besta nem para protegê-lo, então não precisa se preocupar com isso. Ashton também acenou adeus enquanto saía da sala com Pitou. Momose ficou bastante satisfeita com o encontro e feliz pelo fato de Ashton ter decidido apresentá-la a alguém próximo a ele. Ela passaria o resto do dia com um sorriso nos lábios e um pouco de curiosidade sobre para onde os dois estavam indo. Ponto de vista Ashton. Então, para onde estamos indo? Perguntou Pitou enquanto saíamos do quarto de Momose. Ainda não contei a ela sobre o treinamento, quero que seja mais uma surpresa. Isso, minha querida, é algo que você descobrirá em breve. Abri meu espaço vazio e acenei para que ela entrasse. Ela apenas levantou uma sobrancelha e entrou. Sem se dar ao trabalho de me refutar. Ela terá tempo para reclamar em um segundo, pelo menos para ela, quando eu a levar para sair. Consegui chegar ao topo da nave bem rápido, decolei usando explosões para me lançar em direção ao continente. Essa viagem pode levar algumas horas, pois é basicamente cruzar um continente do tamanho do resto do Lago Mobius, mas eu consigo. No final, levei apenas cerca de 7 horas. Tempo que passei apenas observando as florestas e encontrando um local de desembarque. Obviamente, escolhi a costa do outro lado do continente, comparado às cidades que são basicamente a linha de chegada. Não consegui ver o lagarto terrestre em nenhum lugar da minha jornada, então ele pode estar escondido no chão em outra parte do continente. Cheguei à costa e pousei na areia. A onda de choque do meu pouso levantou uma grande nuvem de poeira e assustou a maior parte da vida selvagem próxima. Rapidamente levei Pitou para fora enquanto olhava ao redor e inspecionava as praias. Ainda é cedo no momento, então o sol ainda não se pôs. Pitou olhou ao redor curiosamente. Onde estamos? Ela perguntou com um dedo na boca. Apenas um lugar especial para seu treinamento. Este é o continente em que você perdeu para aquele lagarto terrestre. Ela regalou os olhos um pouco. Estamos treinando aqui? Acho que o lugar é aberto o suficiente. Ela disse enquanto olhava para o oceano. Ah, sim. Sobre isso. Você vai sobreviver aqui sozinha. Ela virou a cabeça para mim com um olhar confuso. O quê? Isso não era para ser um treinamento de combate? Parece que isso realmente a pegou desprevenida. Sua tarefa é bem simples. Você tem 3 meses para caçar aquele lagarto terrestre e retornar para uma das cidades humanas. Coloquei meu punho na testa dela e usei selo de anel na testa dela. Afinal, preciso saber quando ela chegará à cidade. Mas eu ainda não sou forte o suficiente para tirá-lo. Bem, fique mais forte. Ou lute de forma mais inteligente. Tente procurar uma fraqueza e explorá-la. Você não tem permissão para usar as asas de Ícaro para viajar, a propósito. Se eu permitisse que ela as usasse, ela seria capaz de cruzar o continente em 1 ou 2 dias, e isso tornaria esse treinamento bem inútil. Eu confiscaria a relíquia, mas a deixarei com ela em caso de emergência. Mas, e quanto a comida e abrigo? Nossa, eu a mimei demais. Há animais na floresta, e o chão é macio em algumas partes. Boa sorte! Ela queria continuar discutindo comigo, mas eu não vou mais ouvir. Pulei no ar e comecei a voar para longe. Estou tomando a direção das cidades. E voando mais devagar de propósito para dar a ela uma dica sobre onde ela precisa ir. Quer ela perceba isso ou não, isso também servirá como uma experiência de aprendizado para ela. Usei bastante minhas explosões antes de chegar perto da terceira cidade, mas depois comecei a usar o aspecto do vento para minimizar o som, principalmente porque já era meia-noite. As ruas desertas davam à cidade uma sensação estranha. Acho que o toque de recolher foi feito para todos os estabelecimentos humanos. Mas eu espiei algo estranho com meus olhinhos. Usei Gil quase que instantaneamente. Olhei para baixo, pude ver um homem vagando entre os blocos e prédios, tropeçando nos becos. Eu podia ver isso dentro dele, mesmo dessa distância. Aquela aura estranha que alguns confundiriam com nem estava claramente presente nele. Eu quase não consegui evitar o sorriso que surgiu em meus lábios. Eu silenciosamente segui aquela pessoa a partir de então.
Esta noite pode ser bem mais interessante do que eu imaginava. Capítulo 166. Narração. Ponto de vista. Ashton pairou sob as nuvens, movendo-se lentamente enquanto seus olhos rastreavam seu alvo perfeitamente. Mas ele decidiu adotar uma abordagem diferente depois de alguns minutos voando. Ele pousou lentamente em um dos prédios próximos e observou o homem com a aura estranha enquanto ele saltava de telhado em telhado. Por fim, o alvo deixou as dependências da cidade e Ashton começou a segui-lo do topo das árvores. Os galhos em que ele pisou nem se moveram um pouco, as folhas por onde ele passou permaneceram imóveis também. O próprio vento parecia não querer tocar Ashton. Uma técnica furtiva perfeitamente executada. Fazia muito tempo que o velho caçador não usava a técnica, mas Zig fez questão de enfiá-la nele. Era mais um instinto agora. Era um pouco sem graça, mas junto com o anel do lobo e seu Zetsu perfeito, era quase como se ele nem existisse, quase sendo a palavra-chave ali. Ainda assim, não havia como o soldado que estava sendo rastreado sequer notar sua presença. Cada passo que ele dava era acompanhado pelo ritmo e pelas direções do alvo, ficando sempre apenas alguns passos atrás dele. Ashton seguiu o homem por pelo menos 2 horas, o alvo deu muitas voltas e parecia estar andando pela floresta em padrões estranhos, mas também não circulando no mesmo lugar. Era uma maneira de se livrar de qualquer possível seguidor. Afinal, agora Zanley definitivamente sabia que ele era um homem procurado. Enquanto seus meio-irmãos estivessem vivos, ele continuaria sendo um também. Atualmente Zanley estava planejando uma maneira de usar seus ativos adequadamente. Ele não estava com medo da associação de caçadores. Ele, afinal, tinha alguns ases na manga. Mesmo que tudo falhasse, ele podia contar com o fato de que ainda era um príncipe do Império Kakin. A associação não o mataria, e ele tinha certeza de que seus irmãos também não teriam coragem de matá-lo. Muito parecido com a forma como eles estavam mantendo Camila apenas como prisioneira. Zanley era extremamente confiante em si mesmo e nas pessoas que ele escolheu a dedo. Ele não tinha como esperar que o descuido e a falta de percepção de um de seus subordinados de confiança acabariam rapidamente com todas as suas operações. Ponto de vista Ashton. Essa pessoa certamente é habilidosa em se livrar de qualquer rabo, mas certamente não é o suficiente para confundir um assassino do mesmo calibre que os da família Zoldyck. Bem, posso não ser o melhor em rastrear, mas ainda sou bastante habilidoso, e rastrear os movimentos dos animais é algo em que sou extremamente bom. Os humanos são um pouco mais complicados por causa de táticas como as que essa pessoa está usando, mas enquanto eu mantiver um olho constante nele, nada pode dar errado. Ele está se movendo em um ritmo extremamente rápido. Posso dizer com certeza que essa pessoa é mais rápida do que a maioria dos membros da trupe fantasma, apenas pelos seus movimentos nessas florestas. Por fim, porém, esse homem chegou a uma encosta de montanha, olhou para ela por um segundo, antes de caminhar lentamente para um lado e apertar algum tipo de interruptor. Uma pedra parecia ter sido levantada por algum tipo de mecanismo interno, revelando a entrada de algum tipo de caverna. Não consegui evitar sorrir ao vê-lo, mas ainda preciso prosseguir com cautela. Não posso deixar que eles me notem muito cedo, e se eles escaparem ou algo assim, isso é improvável, mas ainda assim, ele certamente tem mais de uma saída para seu esconderijo secreto. Seria tolice supor o contrário. Eu podia ver o homem que eu havia seguido prestes a entrar em uma caverna, quando alguém gritou: "Você foi seguido, seu idiota!" A porta de pedra começou a se fechar rapidamente, e fui forçado a correr para o esconderijo ao mesmo tempo que meu alvo. Eu realmente não quero correr o risco de destruir a caverna inteira explodindo a entrada, presumindo que ela não abrirá novamente. Ao entrar, afiei minhas unhas e enfiei minha mão no lado do corpo do homem, evitando completamente tocar em qualquer costela. Mas minhas unhas afiadas arranharam a parte inferior de seus pulmões enquanto eu puxava seu coração para fora. O homem olhou para mim com os olhos arregalados, eu podia ver facilmente seu medo. Sua boca aberta enquanto ele lutava para respirar, ele apertou o peito com medo também. Eu apenas dei um tapinha em seu ombro e coloquei seu coração em sua boca, depois continuei andando para frente. Usei minha velocidade superior para alcançar a pessoa que havia gritado antes. Ela rapidamente entrou em pânico e tentou me dar um soco. Seu braço se expandindo até ficar do tamanho do meu corpo inteiro. Havia outro homem ao lado dele, cuja aura parecia estar concentrada na região dos olhos. O homem com os olhos parece ainda mais assustado do que os outros caras. Eu podia vê-lo suando e tremendo de medo. A aura do cara com o punho grande está agindo de forma estranha. Pude ver que ela estava manipulando sua vitalidade e imutando seu corpo de diferentes maneiras. Eu facilmente desviei do punho daquela pessoa e enfiei minhas unhas em seu maxilar, atravessando-o e arrancando seu cérebro. Depois disso, peguei um pedaço do crânio dele e joguei na cabeça do usuário da habilidade ocular. Eu certamente não esperava que alguém fosse capaz de me ver, mas acho que aquele com a habilidade de visão conseguiu ver através da única fraqueza que minha furtividade tem. Isso porque não consigo esconder muito bem minha vitalidade. Algumas feras no continente escuro também podem sentir vitalidade. Não encontrei nenhuma delas durante minha estadia lá. Aquele lugar é enorme. Esbarrar em tudo é impossível. Mas eu não sabia que um humano jamais teria essa habilidade. Bem, essa aura parecia ter dado a ele a habilidade de fazer isso, obviamente. Eu devia parecer um monstro que saiu direto de um pesadelo, dada a quantidade de força vital que eu tinha. O outro parecia ser capaz de manipular sua própria vitalidade e transformar seu corpo momentaneamente. Pude ver seu braço lentamente retornando ao tamanho normal após sua morte. Essas habilidades estão parecendo cada vez mais interessantes. Além disso, agora posso presumir que eles sabem da minha chegada. E essas pessoas devem ser decentemente fortes. Tenho quase certeza de que o cara que manipula a vitalidade que acabei de matar era mais forte do que a maioria dos zodíacos. Ainda assim, me pergunto como Zanley vai reagir ao nosso feliz reencontro. Capítulo 167.
Narração ponto de vista. A luta dos guardas contra Ashton não passou despercebida. Os sons de pânico ecoaram por toda a caverna e imediatamente alertaram o resto das pessoas lá dentro. Zanley foi uma das poucas pessoas que permaneceram calmas. Ele não sabia quem eram os intrusos, mas sabia que tinha força de trabalho suficiente para derrubar toda a associação de caçadores que estava presente no continente. Simplificando, ele estava confiante na habilidade de seus homens. Um pouco confiante demais, talvez. Ele realmente não achava que seu esconderijo seria encontrado, mas imaginou que os usuários nem da associação deviam ter algum meio especial para localizá-lo. Não era absurdo. Zanley sabia bastante sobre nem seu potencial ilimitado, mas ele considerava a aura superior ao nem que os caçadores usavam. A besta nem de Zanley era estranha, tinha a aparência de uma moeda grande com uma face. Suas habilidades eram em sua maioria desconhecidas no começo, mas ela podia cuspir uma moeda diariamente. O príncipe acreditava que elas poderiam ser trocadas por poderes quando fossem inseridas de volta na boca da besta. Ele também acreditava que as habilidades só entrariam em jogo depois que ele ascendesse ao trono do Império Kakin. Bem, ele não estava totalmente certo. Um dia, enquanto estava na Baleia Negra, sua besta guardiã nem reapareceu. Zanley não esperava que tal coisa acontecesse. Parecia que sua besta guardiã nem continuava existindo porque as moedas que ela estava distribuindo ainda estavam circulando. E de fato começou a falar com ele. Ele lhe contou sobre as maneiras de usar as ditas moedas. Ele lhe contou sobre como ele poderia construir um exército de lutadores poderosos, todos usando a aura que as moedas forneciam. A besta nem a chamou de Shakti, e ela alegou ser superior a nem em todos os aspectos. Ensinou Zanley como reunir e treinar essa energia, que ele passou a usar para atrair todos os soldados que estavam trabalhando sob ele. Isso, somado às habilidades que as moedas forneciam. Bem, isso deu a Zanley um exército particular, poderoso o suficiente para lhe dar confiança. Ele deixou a Baleia Negra porque sua besta nem lhe disse para fazer isso, mas ele ainda queria se livrar de seus irmãos, então ele deixou alguns de seus soldados lá. Eles não eram os mais fortes do grupo, mas ele sabia que não deveria haver ninguém capaz de derrubar todos eles dentro daquela nave. Bem, isso foi até ele perder todo o contato com eles e descobrir que a associação de caçadores estava atrás dele. Mas Zanley não estava tão preocupado, embora sua besta nem continuasse acenando para que ele deixasse o continente. Ele achou isso bem tolo quando levou em consideração o poder que ele havia acumulado. Por que recuar quando você está vencendo? Era sua filosofia. Ele não prestou atenção aos inúmeros gritos e berros que ecoavam pela caverna. Ele não tinha como saber que eram os gritos de seus próprios homens. Mas ele decidiu agir, ele não queria que todos os seus subordinados fortes fossem atacados um por um. Através da habilidade de um de seus comandantes de confiança, ele telepaticamente disse a seus soldados para se reunirem em um só lugar. Depois disso, ele e seus comandantes também começaram a ir para o mesmo lugar. Zanley ainda queria ver quais membros da associação de caçadores foram enviados atrás dele. Ponto de vista Ashton. Nossa, eu não esperava que houvesse tanta gente. Já vi pelo menos 16 pessoas diferentes. E meus sentidos estão me dizendo que há pelo menos mais 50 nessas cavernas. E alguns parecem ser muito mais fortes que os demais. Acho que também consigo sentir Zanley entre eles, ele parece ter a aura mais especial dentro de seu corpo. Para minha surpresa, parece que nenhum deles está recuando. Todos parecem estar se reunindo em uma grande seção aberta da caverna, o que torna tudo ainda melhor para mim. Não preciso andar muito, posso simplesmente caminhar em direção a eles. Embora eu vá colocar minhas relíquias, só por precaução. Eu realmente não sei o escopo dessa estranha aura, e eu preferiria não me colocar em perigo estupidamente. Eu vesti minhas grevas, botas do andarilho do vento, e minhas manoplas, as manoplas de Nen. O brilho prateado das manoplas parecia iluminar a caverna ao meu redor. As manoplas não tinham nada de especial na aparência. Eram apenas armaduras de mão medievais que pareciam ter uma camada de tinta branca. A única diferença é que os dedos eram todos pontudos. Andei lentamente enquanto navegava pelo sistema de cavernas. Tudo até chegar à entrada daquela sala grande. Entrei e havia tochas enfileiradas nas paredes. Dessa vez, todas estavam acesas, e eu podia ver claramente as pessoas reunidas naquela sala. Todos pareciam estar preparados para a batalha, com suas armas e mãos em punho, enquanto todos olhavam diretamente para ele. Quem é você? Zanley foi o primeiro a abrir a boca. Acho que ele não está perto de mim há tempo suficiente para me reconhecer como sou agora. Ainda assim, ele parece bem irritado agora. Onde estão os outros atacantes? Ele perguntou enquanto olhava para o túnel de onde eu tinha saído. Que doloroso. Pensei que você ficaria feliz em me ver, Zanley. Eu disse com um sorriso enquanto me aproximava deles. Eu podia ver todos os soldados tomando suas posições. Agora não há necessidade de todos vocês serem tão rígidos. Eu só vim aqui por Zanley. Isso é mentira, mas eu quero ver como eles vão reagir depois que eu terminar de espancá-los. A lealdade deles é afetada por essa aura? Ou eles abandonarão suas alianças para fugir? Não brinque. Ele é só um homem. Ele tem sorte de ter chegado tão longe. Uau, eles claramente não viram o estado das pessoas que eu encontrei. Se o fizessem, não seriam tão compostos. Abaixei-me lentamente e enfiei minha mão enluvada no chão, pegando um pequeno pedaço dela e infundindo-o com minha explosão parasitária. Eu infundi até o ponto em que não conseguia nem ver a pedra quando usava Gil. Ela estava completamente coberta por dentro e por fora. A aura acumulada ficou vermelho sangue enquanto eu me preparava para jogá-la. Eles podem tratar isso como uma espécie de saudação formal. Apenas as pessoas que sobreviverem a isso terão a chance de lutar comigo adequadamente. Narração ponto de vista. Tag.
Ashton preguiçosamente jogou a pedra bem no meio do grupo. Os soldados pareceram confusos por um segundo. Um dos atiradores já estava mirando na cabeça de Ashton. Mas ele não conseguiu puxar o gatilho do rifle. Uma grande explosão envolveu todos eles, sacudindo a caverna inteira e quebrando o chão abaixo deles. Todas as pessoas na caverna foram pegas pela explosão. Ashton obviamente não foi afetado. Zanley estava protegido por 3 de seus homens que o protegeram com seus corpos. O único pensamento em sua cabeça é: que porra é essa? Toda a sua graça anterior foi perdida diante de uma ameaça que ele mal conseguia compreender. Mais de 30 de seus homens morreram instantaneamente na explosão, principalmente aqueles mais próximos do centro do grupo. Mas todos eles estavam feridos. Todos com graus variados de seriedade. Alguns estavam sem membros, alguns tinham queimaduras de 3º grau por todo o corpo. No geral, apenas 7 pessoas ainda conseguiam ficar de pé, e uma delas estava sem uma mão. Zanley observou, horrorizado, enquanto os soldados que ele havia treinado eram todos eliminados instantaneamente. Acho que ninguém era bom o suficiente, hein? Bem, acho que alguns tiveram sorte. Zanley podia ouvir os murmúrios de Ashton enquanto olhava para os restos de seu pequeno exército anterior. Tire isso, agora! Zanley gritou imediatamente, pedindo que seu trunfo saísse o mais rápido possível. Um dos soldados saiu correndo rapidamente, ganhando uma sobrancelha levantada de Ashton, mas ele não reagiu ainda. Ele queria ver o que exatamente Zanley tinha na manga. Ele ouviu um grito simples vindo do corredor em que o soldado tinha corrido. Então um grito de gelar o sangue. Então, metade de um corpo foi jogado de volta para a sala aberta com grande força. Ele grudou em uma das paredes do outro lado. Ashton apenas sorriu. Finalmente, algo interessante apareceu. Capítulo 168. Ponto de vista Ashton. Eu certamente não esperava ver aquele rosto novamente. Mesmo que ele esteja horrivelmente mutado e costurado com grampos. O capitão da guarda real é alguém que eu quase esqueci completamente. Acho que os outros príncipes também. Ele foi declarado clinicamente morto pelos médicos na última vez que ouvi falar. Não demorou muito para que eu partisse para o continente negro com a equipe da expedição. Bem, ele não estava realmente morto. Seu corpo estava em boas condições. Mas sua mente estava morta. Não havia nenhum vestígio dele lá dentro. O rastreador de mentes realmente fez um estrago nele. Agora, ele parece bem diferente. Não sei bem o que aconteceu, mas parece que ele foi submetido a experimentos bastante extensivos. Uma de suas mãos parece assemelhar-se à de um leão, mas é estranhamente humana. O pelo e as garras são o que a tornam estranha. Ele também parece ter um ferrão de escorpião na parte superior das costas. Imagino que seja bem venenoso também. Sua mandíbula inferior parece ter sido substituída por algo parecido com o de um javali. Seus caninos são grandes e apontados para cima. Ele também parece ter chifres de touro. Seu corpo inteiro está cheio tanto de nem quanto daquela energia estranha que todo subordinado de Zanley está usando. De quem é esse brinquedo? Perguntei com um pequeno sorriso. Pareceu irritar um dos seguidores de Zanley, um homem que conseguiu voltar no tempo para evitar morrer devido à minha explosão. Ele só ficou gravemente queimado. Você pode se gabar o quanto quiser, mas essa fera é algo que você nunca será capaz de derrotar. Ele parece estar bem orgulhoso de suas palavras. Acho que esse pequeno experimento científico é trabalho dele então. Realmente, isso parece algo que alguém que acabou de começar a experimentar a emenda genética tentaria criar por tédio. Não é nem impressionante. O que é realmente ameaçador sobre ele é a quantidade de Nen e aura em seu corpo. É certamente muito maior do que qualquer humano que eu já vi. É realmente comparável a como eu era antes de sacrificar minha força vital para ganhar mais força e Nen. E isso não é algo que pode ser menosprezado. Admito que essa coisa não parece ser um momento agradável, mas o trabalho feito nele parece bem desleixado. As únicas coisas que o tornam forte são seu Nen e aquela aura estranha que você continua dando aos seus subordinados. Eu disse enquanto olhava para o nervoso Zanley. Ele estava respirando pesadamente e me olhando com ódio. Então ele sorriu e respondeu. Essa aura é chamada Shakti, e é muito mais forte do que o Nen que vocês caçadores usam tanto. Seu sorriso estava cheio de tanto desdém e arrogância. É quase engraçado, na verdade. Quanto à sua alegação de que essa energia é mais forte, ela parece mais forte na base, mas parece ser bem flexível. Pelo que vi, uma pessoa não pode realmente criar nada com ele. Ela pode apenas usá-lo e a habilidade que ganhou junto com ele. Então, Nen ainda continua sendo mais forte. Uma habilidade poderosa de Nen pode facilmente ofuscar qualquer pequeno truque que essa Shakti consiga fazer. Essa pessoa era antigamente o capitão da guarda real. Você pode se perguntar o que seu estado atual representa. Eu podia ver claramente como a confiança de Zanley crescia. Do jeito que ele está agora, ele se tornou muito mais forte do que qualquer humano poderia esperar. Ele só ouve meus comandos, então não pense que você pode confundi-lo. Por que ele está falando tanto? Eu podia ver as outras pessoas que ainda estavam conscientes e capazes de se mover, todas paradas atrás de Zanley enquanto ele confiantemente começava a falar besteiras na minha direção. Estou esperando que ele envie seu brinquedo. Quero que eles façam o primeiro movimento. Um contra-ataque é uma posição vantajosa para começar uma briga, mas parece que ele tem outra coisa em mente. Agora que deixamos a situação clara, que tal eu lhe dar uma saída? Você gostaria de se juntar a mim? Você vai jurar lealdade a mim e me servir em troca de sua vida. Oh, entendi. Isso era tão previsível que pensei que fosse impossível de acontecer de verdade. Parece que realmente superestimei a inteligência dele. Acabei de matar quase todos os seus homens. E ele acha que eu mudaria de ideia de repente e me juntaria a ele por medo? Isso é simplesmente tolice. Narração ponto de vista. Ashton levantou uma sobrancelha para a pergunta do príncipe. Então os cantos de sua boca se levantaram um pouco. Uma pequena risada escapou de seus lábios, o que fez com que o príncipe transformasse sua confiança anterior em irritação. Eu entendo que os fortes são orgulhosos,
Mas este não é o momento de mostrar essa arrogância. Você está em perigo real aqui. Zanlei pensou que a confiança e o desdém de Ashton eram apenas arrogância. E do seu ponto de vista, ele estava certo em acreditar nisso. Mas a risada de Ashton não era de escárnio, não era para tirar sarro nem do príncipe nem da fera que ele estava prestes a enfrentar. Era só isso, ele achou engraçado. Ele achou toda a situação engraçada. Ele não esperava que Zanlei realmente tentasse convidá-lo. Além disso, ele deveria estar sendo ameaçado por alguém só porque essa pessoa tinha um pouco de nem? Não era assim que o mundo funcionava. A besta ainda não tinha cérebro e não tinha ideia de como usar esse poder. Mas então ele percebeu. Zanlei ainda não tinha reconhecido Ashton. E ele achou isso ainda mais divertido. Ashton mudou um pouco, mas ele ainda era o homem que uma vez salvou a vida de Zanlei. Então sua incapacidade de reconhecer o caçador de aparência jovem era bem divertida. Mas também mostrou a Ashton algo mais. Isso fez pensar um pouco. Essa pessoa claramente nunca valeu a pena ser salva. Acho que posso consertar esse erro enquanto estou aqui. Bem, posso levá-lo até os irmãos primeiro. Mas ainda assim vou matá-lo. Não há escapatória para ele agora. Pessoas ingratas não eram indivíduos aos quais Ashton queria estender uma mão amiga. Ele uma vez agraciou Zanlei e salvou sua vida. Mas agora esse ato foi respondido com hostilidade. Então Ashton decidiu parar de brincar por um tempo. Sabe, apesar de toda a sua astúcia, você parece ter perdido o sentido dessa situação. Seu primeiro erro. Quando suas palavras começaram a sair de sua boca, ele apareceu bem na frente da besta voraz que antes era o capitão da guarda real. Você estava esquecendo quem eu sou. A besta tentou esmagar seus punhos em cima da cabeça de Ashton. Ashton olhou para eles com desconsideração. No entanto, alguma surpresa ainda estava presente no olhar inexpressivo de Ashton. A besta era certamente rápida, mas também não era inteligente o suficiente para usar sua força corretamente. Uma espessa barreira de Nen e Shakti protegia todo o seu corpo. Mas quando Ashton olhou para ela, tudo o que ele conseguia pensar era desleixado. O Nen e a Shakti que protegiam a fera instintivamente não passavam de um cobertor de seda para alguém tão habilidoso quanto Ashton. Ele concentrou sua aura em suas luvas e simplesmente cortou o ar 2 vezes. Antes que a fera pudesse registrar o que havia acontecido, suas mãos caíram frouxas no chão. Zanlei olhou para a cena horrorizado. Ele não conseguia nem acompanhar com os olhos. Mas ainda não tinha acabado. O segundo. Ele chutou a fera no abdômen, que foi arremessada para longe como uma bala saindo do cano. O animal ficou pregado na parede da caverna, a caverna inteira tremeu e as paredes racharam com o impacto do chute. Estava me considerando um humano normal. A besta estava rapidamente regenerando seus ferimentos. Essa era a habilidade que ela havia obtido da moeda que havia negociado com a besta guardiã Nen de Zanlei. Instantaneamente parte de sua Shakti foi esgotada enquanto seus braços cresciam novamente e seus ferimentos internos se curavam. Claro, nunca é tão fácil. Ashton pensou enquanto olhava para a fera com os olhos semicerrados. A essa altura, Zanlei estava quase se mijando. Ele não esperava que o intruso fosse capaz de sequer colocar em risco sua criação mais forte. Mas lá estava ele, esmagado contra uma parede e regenerando seus ferimentos. Ele engoliu em seco enquanto olhava atentamente para o rosto de Ashton. Então, finalmente, ele entendeu. Capítulo 169. Narração ponto de vista. As pessoas dentro da caverna assistiam ao espetáculo diante delas com horror. Eles observaram Ashton repetidamente desmembrando e brincando com um ser que eles achavam estar no auge da força. Foi apenas 1 minuto, mas pareceu uma eternidade para Zanlei. Ele viu sua maior criação e soldado se tornar o brinquedo de outra pessoa. O cientista que fez as modificações corporais olhou para Ashton com raiva e medo. O resto estava apenas tremendo nas botas. Como se não fosse ruim o suficiente que quase todos os seus membros foram desmembrados e mortos. Agora eles também teriam que morrer. Todos eles agora se arrependiam de sua decisão de seguir Zanlei. A promessa de poder era simplesmente uma tentação muito forte aos seus olhos. No entanto, esse poder parecia ser infeccioso contra o oponente que eles estavam enfrentando no momento. Zanlei também reconheceu Ashton eventualmente. Ele se repreendeu por já ter esquecido de alguém tão poderoso quanto Ashton. Mesmo assim, Ashton ser tão poderoso estava além de suas expectativas. Assim como ele assumiu uma aparência mais jovem. Mas essa revelação não mudou sua situação e situação atual. Ele não podia fazer nada além de cerrar os dentes e olhar para a situação diante deles, esperando que Ashton eventualmente se cansasse e a fera vencesse por omissão. Ponto de vista Ashton. Shakti, hein? Nunca ouvi falar dessa energia na minha vida. Como exatamente uma besta nem seria capaz de produzir um tipo especial de energia que realmente suprime Nen? Isso é realmente vago, sem dúvida. Tenho observado a maneira como essa Shakti reage dentro do usuário. E diferente de Nen, ela não parece tão interessada em proteger o corpo. Em vez disso, ele tenta constantemente infectar o corpo do atacante. Minha mão perdeu a habilidade de usar Nen algumas vezes por causa disso. Também notei que Shakti parece suprimir meu Nen parasita. Não consigo plantá-lo corretamente em seu corpo. Bem, essa luta se prolongou assim somente por causa da minha curiosidade. Essa coisa não é forte o suficiente para me dar tanto poder. Quase não há reflexos, e até mesmo seus instintos são extremamente embotados. Acho que qualquer membro dos Zodíacos poderia ter lidado com essa coisa. Bem, talvez não. O Nen ao redor do corpo dele é bem grosso, mesmo que não intencionalmente. Mas ainda não seria capaz de matar nenhum deles. Isso se tornaria um impasse ou eles seriam forçados a capturá-lo. Isso foi muito interessante. Dei um passo para trás enquanto sacudia a Shakti, para longe da minha mão ensanguentada. Parece querer repelir Nen, mas se eu deixar que ele toque um pouco de Nen, eu posso simplesmente sacudi-lo. Não é nem difícil. Provavelmente seria um pouco diferente se entrasse no corpo por um caminho diferente.
Parece seguir os nodos de aura e até tem a capacidade de fechá-los. Eu posso facilmente reabrir meus nós. O gargalo que Shakti cria nos nós de aura parece ser artificial e fácil de quebrar, pelo menos para alguém com tanta aura quanto eu. Ainda assim, o processo não é exatamente instantâneo. Levei um segundo para fazê-lo corretamente. Então, concluí os testes que fiz nos últimos 2 minutos. Junto com minha pesquisa anterior, Shakti é realmente o contra-ataque perfeito para Nen. Quase perfeito demais. Shakti não parece agir sob a vontade do dono. Ela escuta seus comandos, mas tem autonomia, quase como se fosse um organismo vivo. Ele buscará desabilitar os aura nodes de qualquer usuário nem próximo. Então, minha pergunta anterior permanece. Como uma besta nem seria capaz de dar esse tipo de poder? Se essa fera na minha frente fosse realmente inteligente, ela definitivamente teria uma boa chance de me derrotar. Extremamente educativo. Eu definitivamente poderia pesquisar mais, mas fazer isso em mim mesmo parece bem tolo. Quero ver o quanto isso pode afetar um usuário NEM, mas não tenho nenhum para testar isso. Por enquanto, já deduzi o suficiente. Que curiosidade. Acho que devo ver como ele reage a diferentes ataques. Bati palmas e imediatamente estendi meu NEM. A Shakti pareceu cobrir imediatamente o corpo da besta. Meu NEM é incapaz de tocá-la através dessa barreira. Isso é realmente esperado. O mesmo pode ser dito para todas as outras pessoas na sala, incluindo Zanlei. Parece que a reserva do príncipe é, na verdade, apenas a segunda em relação à dessa fera. Agora, para testar o próximo ataque, eu incorporei a terra ao meu redor no meu NEM, deixando a caverna inteira completamente preta enquanto olhava a fera diretamente nos olhos. Isso é obviamente ressonância da natureza. Quero ver como Shakti reage a algumas das minhas várias habilidades especiais. A besta já estava regenerada. Ela saltou em minha direção a uma velocidade impressionante. Movi a terra abaixo de mim para trás, esquivando-se de um golpe descendente do braço com garras do leão da fera no processo. A terra rachou um pouco, mas não foi despedaçada como deveria ser. Isso é só porque meu NEM está atualmente fortalecendo o solo. E para minha surpresa, Shakti parece não responder à terra aprimorada por NEM. Eu esperava que a energia tentasse infectar a terra também, mas acho que não está fazendo nada disso. Talvez pudesse se o usuário desse o comando, mas isso não é algo que eu possa descobrir com esse adversário. Bem, esse é na verdade o único Atsu que eu estava interessado em testar, para ver se ele reagiria à terra sendo coberta e infundida com NEM. E eu já tenho minhas respostas. Então, acabou a diversão. Lancei mais do meu NEM para o chão enquanto levantava um dos meus dedos e o apontava para o teto da caverna. Seguindo meu movimento, inúmeros espinhos surgiram do chão formando um arco na minha frente. A fera foi pega bem no meio, com espinhos de tamanhos diferentes penetrando seu corpo e tecnicamente empalando-a brutalmente. E para minha surpresa, a Shakti dentro do corpo da fera reagiu à terra que a havia empalado, expulsando NEM para fora, deixando partes dos espinhos fracas. As partes dentro do corpo dele especificamente. A fera instintivamente flexionou seus músculos e esmagou todos os espinhos que haviam entrado em seu corpo. Como exatamente eu me livro dessa coisa? Eu poderia capturá-la, mas não conseguiria muita coisa com sua falta de inteligência. Observei a fera se curar novamente, dessa vez muito mais rápido que antes, o que até me fez levantar uma sobrancelha. A besta também correu em minha direção enquanto uivava, seus chifres de touro estavam diretamente apontados para meu peito. Parecia ganhar muito mais velocidade do que antes. Certamente demorou um pouco para eu perceber, mas essa coisa foi ficando mais forte conforme a batalha progredia. E seu Shakti parecia aumentar quanto mais entrava em contato com meu NEM. Isso me lembra do Rei Formiga. Isso significa que preciso acabar com essa coisa antes que ela fique incontrolável. Imediatamente puxei todo o meu NEM para trás, desfazendo a ressonância da natureza e rolando para o lado. Consegui evitar o ataque da fera enquanto ela corria em direção a uma das paredes da caverna. A parede da caverna, agora regular, não conseguiu suportar a força desta fera e desmoronou imediatamente enquanto a caverna inteira tremia. E não acho que essa caverna vai se manter de pé por muito mais tempo. Preciso agir rápido. Corri em direção ao príncipe e o agarrei pela cabeça. Ele imediatamente começou a lutar. Sua Shakti também tentou entrar em meu corpo, mas não dei muito tempo. Abri meu espaço vazio e joguei o príncipe lá dentro. Então removi todas as minhas relíquias e olhei para a parede na qual a besta havia se precipitado. Ele já estava saindo, olhando fixamente ao redor, provavelmente procurando seu mestre, o príncipe. Mas isso realmente não importa mais. Rapidamente criei um clone com o divisor de células, fiz ele correr com toda a sua velocidade. Espero por exatamente 20 segundos, desviando de ataques e dançando ao redor da fera. Então, depois que o clone tomou uma certa distância deste lugar, espalhei meu NEM mais uma vez cobrindo a caverna inteira e imbuindo-a com meu NEM parasita. Depois de um segundo, transferi minha consciência para meu clone enquanto detonava o NEM e explodia a caverna inteira. Eu estava agora a 2 quilômetros da explosão, e o vento dela quase me derrubou. Protegi meu corpo de qualquer pedra voadora contém. A explosão foi grande e alta. Definitivamente foi ouvida e vista pela cidade próxima, mas também foi necessária. Não quero ter problemas futuros lidando com uma fera potencialmente mais forte do que eu. Capítulo 170. Narração ponto de vista. Uma grande explosão acontecendo no meio da noite não era algo que os moradores da terceira cidade esperavam. O som e o impacto da explosão criaram um terremoto que abalou a cidade inteira. Até a segunda cidade, que estava muito mais longe, sentiu um pouco daquele terremoto. Felizmente a infraestrutura ainda era nova e estava firme e forte. Nenhuma das casas ou blocos de apartamentos ruiu, embora algumas janelas tenham quebrado, causando muitos feridos.
Os caçadores e soldados locais que atuavam como guardas foram deixados para investigar o que exatamente havia acontecido naquele lugar. Um grupo de batedores se aproximou da grande cratera que antes era uma grande montanha à distância da cidade. Eles se moveram relativamente rápido, chegando ao local em cerca de 2 horas, e ficaram bastante chocados com o que viram ao chegar lá. O calor que ainda irradiava daquela grande cratera era suficiente para fazer todos suarem. A maneira como a floresta ao redor da cratera ainda estava queimando era uma cena assustadora. Havia poucas palavras que eles poderiam usar para descrevê-la, mas um deles seria o inferno. A terra arrasada os fez temer por suas vidas. Que ser é capaz de tais coisas? Era a pergunta na mente de todos. Botobai, o dragão dos zodíacos, também foi até o local para investigar a situação. Seus relatórios foram bastante preocupantes para o resto dos zodíacos. Tal destruição só poderia ser causada por uma arma nuclear. No entanto, um bombardeio deste continente nunca foi anunciado e não teria rima ou razão. O V5 não teria agido tão hostilmente abertamente, afinal. Então o que foi isso? Outra nação estava testando seu arsenal nuclear neste continente? Ou havia alguma besta culpada por isso? Havia algo forte o suficiente para criar tal explosão? Felizmente, eles não precisaram se estressar por muito tempo. Ashton, nosso simpático psicopata da vizinhança, finalmente se lembrou de que tal explosão causaria muito pânico. Ele teve que ligar para Tidal e acalmá-la. A conversa seguiu mais ou menos assim. Ashton, você não consegue compreender o quanto estou feliz em ouvir de você. Tidal ficou muito aliviado em ouvir do velho cientista. Afinal, ela sabia que Ashton poderia ter alguma informação sobre o que o perpetrador poderia ter sido. Ele tinha um jeito de conhecer toda a vida selvagem do continente, afinal. E se não houvesse nenhum animal selvagem presente, capaz de destruição nessa extensão, ela poderia seguramente assumir que algum outro país estava envolvido na explosão. Depois disso, ela poderia contatar o V5 sem nenhuma dúvida. Sobre isso, a resposta de Ashton a pegou desprevenida no entanto. Era bem raro para o velho cientista demonstrar tanta incerteza. Eu posso ter sido responsável por aquela explosão. Suas palavras fizeram Tidal olhar 2 vezes enquanto ela olhava para sua mesa em choque por alguns segundos. O quê? Por quê? Você sabe o quão difícil foi parar o incêndio florestal que se seguiu? Ela imediatamente começou a repreender Ashton por sua irresponsabilidade. Enquanto isso, Ashton estava deitado na grama, com o telefone a algumas dezenas de centímetros do ouvido, olhando para o céu com um sorriso irônico. Tidal continuou reclamando com Ashton por um tempo. Era quase como se ela tivesse esquecido que ele era monstruosamente poderoso e mais velho que ela. Mas essas coisas importavam muito pouco para Ashton neste momento. As pessoas que ele considerava amigas não eram mais aquelas para as quais ele estava disposto a ostentar sua autoridade e força. Tidal era uma dessas pessoas. Mesmo que o mesmo não pudesse ser dito de todos os outros membros dos Zodíacos. Exceto talvez por Kanzai, o tigre havia deixado uma impressão bastante positiva no velho cientista. Bem, o que realmente fez você fazer isso? O que exatamente conseguiu forçar sua mão a esse ponto? Tidal finalmente se acalmou e fez uma pergunta muito pertinente. Ela não estava chocada que Ashton fosse capaz de tal coisa. Ela já sabia da força dele, mas ela precisava saber exatamente qual ameaça exigia uma ação tão rápida e decisiva da parte dele. Isso, meu caro Tidal, é algo que eu talvez precise informar a todos os Zodíacos. Enviarei algumas notas em breve. Eles devem conseguir explicar tudo. Ashton disse enquanto se levantava lentamente e se espreguiçava um pouco, pegando o telefone e olhando para a tela por um tempo. Por enquanto, porém, eu só vou dizer para você prestar atenção em qualquer energia estranha encontrada dentro dos outros. Ela tem o potencial de acabar com a humanidade, assim como qualquer outra calamidade antes dela. As palavras de Ashton ecoaram nos ouvidos de Tidal enquanto seus olhos se arregalaram em pânico. Vê, você descobriu outra calamidade? Sei como. Ela tomou a forma daquela energia? Tidal queria explicações. A ideia de mais uma calamidade era assustadora para ela. Também estava fadado a plantar medo nos membros do V5. Eles já estavam lutando para conter as outras 5 calamidades. Agora, uma sexta aparentemente surgiu, pelo menos pelas palavras de Ashton. Estou bastante inseguro. Tenho muito o que investigar. Vou lhe enviar meus artigos de pesquisa. Por enquanto, saiba apenas que é o contraponto perfeito para NEM. Tenha cuidado com isso. Você ouvirá de mim em breve. Ashton encerrou a ligação e colocou o telefone no bolso. Ele rapidamente sentou-se e pegou um pequeno livreto. Ele começou a numerar cuidadosamente os experimentos que fez na energia especial chamada Shakti. Como exatamente ele concluiu que era uma calamidade? Bem, ele não concluiu realmente. Ele não tinha certeza, mas ele tinha quase 90% de certeza de que tinha algo a ver com os grandes deuses que ele tinha visto no abismo. E as calamidades também eram tecnicamente guardiãs das escrituras que os deuses deixaram para trás. Pelo menos algumas delas eram. E a doença Zobai não eram a mesma coisa. Ashton nem as considerava calamidades, embora fossem classificadas como tal pela humanidade. Isso porque Ashton deu às calamidades sua própria definição. Seres que buscam destruir a humanidade ou proteger um local sagrado sob o comando de outros seres. A doença Zobai era apenas isso, uma doença. E não parecia ser muito eficiente em atrapalhar a humanidade. Era outra coisa completamente diferente. Ashton começou a ver Ai como algo completamente diferente. E devido à natureza infantil deles, ele decidiu chamá-los de deuses infantis. Eles não ouviam ninguém, apenas concediam desejos e pediam coisas em troca. A coisa que eles pediram poderia ficar bem mórbida, mas Ai não tinha culpa. Pelas observações de Zig, lá atrás, quando Ashton e seu grupo conheceram Ai pela primeira vez, ele busca bisbilhotar profundamente a psique humana, selecionando e escolhendo seus medos e preocupações e os transforma em realidade.
Então, os pedidos de Ai eram apenas os medos dos outros. Esses medos eram progressivamente amplificados quanto maior o último desejo. Era um método assustador, mas não tinha a intenção direta de prejudicar a humanidade. Agora sobre o tópico Shakti e de onde ele se originou. Ashton concluiu que o ser que Zanlei considerava sua besta guardiã nem não era exatamente isso. Provavelmente era um impostor, dando aos fracos e gananciosos uma promessa de força. O ser caçava os fracos e os tornava mais fortes. Há um preço. Esse preço parecia variar por pessoa, mas era pago em flexibilidade. Eles se tornariam mais fortes no papel, mas qualquer usuário de NEM que valesse seu dinheiro seria capaz de derrubar a maioria deles. O problema era se o usuário de NEM também estava infectado com Shakti. Ashton ainda não havia observado os efeitos que tal infecção teria em outros usuários de NEM ou humanos em geral. Por isso ele ainda tinha muito que estudar. Depois de anotar todas as coisas que ele havia teorizado e encontrado naquele diário, ele simplesmente o colocou dentro de seu espaço vazio. Ele tinha muito trabalho a fazer, e o tempo estava passando. A propagação de Shakti pela humanidade significaria o fim dos usuários de NEM em todos os lugares. E as implicações disso ainda não eram conhecidas por Ashton. Mas ele sabia que isso não poderia significar nada de bom para a humanidade. Capítulo 171. Ponto de vista Ashton. Agora eu poderia começar a voltar para a Baleia Negra. Tenho certeza de que o resto dos príncipes não se importaria em falar com o irmão deles. Zanlei ainda está descansando no meu espaço vazio, então não há pressa sobre isso. Acho que posso passar um dia ou dois olhando um pouco mais profundamente para esta Shakti. Ainda tenho muitas coisas para pesquisar sobre isso. Também preciso ver se consigo de alguma forma trazer a besta nem de Zanlei. Essa coisa pode ser um pouco perigosa de se levar para perto de Momose e do resto. É uma calamidade, afinal, eu só não sei como ela opera ainda. Mas prefiro não arriscar. Tenho certeza de que posso encontrar um sujeito para testar Shakti se eu olhar fundo o suficiente nas cidades. Eu realmente não planejo pegar pessoas aleatórias. Ainda bem que não preciso. Onde há uma estrutura de poder, sempre haverá pessoas abusando de seu poder. Neste caso, essas cidades dão grande importância aos usuários NEM, pois eles são a principal defesa. Afinal, armas não funcionam na maioria dos animais deste continente. E os usuários de NEM são bem conhecidos por não serem as pessoas mais calmas. A maioria é, na verdade, bem perturbada. Então, encontrar um deles abusando de seus poderes não é algo que deva ser difícil. Vou procurar na segunda cidade. Essa deve ser a melhor aposta. A terceira não foi estabelecida há muito tempo e a primeira é bem perto da Baleia Negra. Então a segunda seria minha melhor aposta por enquanto. Caso contrário, talvez eu tenha que adiar minha pesquisa sobre Shakti por um tempo. Quero dizer, eu nunca fui contra fazer experimentos com inocentes no passado. Mas acredito que fazer isso agora seria bem autodestrutivo. Eu realmente desejo me distanciar dos meus velhos hábitos, afinal. Experimentar em pessoas inocentes seria apenas eu caindo de volta nelas. Agora, acho que devo montar acampamento em algum lugar se eu quiser fazer algum teste. Voei em algum lugar entre a primeira e a segunda cidade. Acho que esse deve ser um lugar bom o suficiente para um bunker escondido. Espalhei meu e imediatamente usei ressonância da natureza. Criei um grande espaço subterrâneo aberto, com um túnel estreito que levava até ele. Não foi tão difícil, mas é só porque estou bem acostumado a fazer coisas assim. Eu costumava mudar de base bastante, e cavar um buraco grande pode ser caro o suficiente. Especialmente quando mover o equipamento para aquele local não é viável. Cobri a entrada com uma plataforma de terra e entrei na minha residência temporária. Procedi a mobiliá-la um pouco e iluminei o lugar usando algumas tochas e lâmpadas. Também montei um gerador de energia bem básico que funcionava com gasolina. Preciso de alguns dos meus equipamentos para isso. Depois de terminar de consertar meu novo laboratório, voei para a segunda cidade. Narração ponto de vista. A situação nas cidades não era agradável. Pelo menos não para quem não tinha poder. As pessoas que escolheram vir para cá agora estavam vivendo com essa decisão, com nada além de arrependimento em suas mentes. A maioria deles fugiu de um governo opressor, de uma dívida exorbitante e de uma vida de miséria, apenas para chegar a este lugar e ter que vivenciar tudo isso de novo. Dessa vez, havia um único grupo na fonte de toda essa injustiça. Um formado pelos soldados que deveriam estar guardando a cidade. O grupo era grande, havia pelo menos 20 pessoas das 100 que deveriam estar protegendo a cidade. Este grupo de 20 era composto pelos membros mais fortes, eles fizeram as pessoas temê-los. Eles fizeram questão de ficar quietos enquanto os zodíacos estavam presentes na cidade. Nem todos eram usuários de NEM, 3 das 20 pessoas eram apenas habilidosas em rastreamento ou medicina de campo. Eles foram aceitos no grupo devido à sua utilidade. A gangue deles fez questão de causar medo suficiente nos corações do público para que eles não falassem. Governar com medo foi eficaz, especialmente para eles. Os 20 lucraram muito, tirando vantagem dos moradores daquela cidade em todos os aspectos. E não havia nada que os moradores pudessem fazer. Alguns até escolheram tirar a própria vida por desespero. Atualmente, o grupo de soldados estava todo reunido em um bar, cada um deles segurando algum tipo de arma. Eles estavam rindo e brincando alegremente. O bar só tinha vinho, pois não havia outros métodos de fabricação de álcool estabelecidos no continente. Vocês ouviram o jeito que aquele cara estava gritando? Foi tão patético. Um deles disse enquanto dava um tapa no próprio colo. Sim, mas os gritos de socorro da filha dele eram certamente mais agradáveis aos ouvidos. Um deles disse com um sorriso pervertido.
Eu pessoalmente preferia a esposa, embora ela não fosse tão responsiva. Todos riram enquanto continuavam bebendo noite adentro. O dono do bar ficou enojado com o que estava ouvindo, mas ele sabia que dizer qualquer coisa colocaria ele e sua família em perigo. Então, ele só podia servir vinho em silêncio. Ele havia dito à esposa para não sair no bar. Esse grupo era conhecido por ser bem lascivo, e ele não queria que nada acontecesse com sua cara metade. Essas pessoas causaram sofrimento a muitas famílias, e o proprietário não queria que sua família estivesse naquela lista. Eles tinham reservado o bar para a noite. Bem, eles apenas assustaram todo mundo, mas para eles, estava reservado. E o dono do bar não podia fazer nada sobre isso. Lentamente as portas do bar se abriram, e um jovem bonito entrou com um sorriso doce no rosto. Ele estava usando um terno formal com um jaleco de médico pendurado nas costas. Suas feições eram gentis. Havia 2 pintas em seu rosto, ambas abaixo do olho direito, o que tornava sua aparência ainda mais inofensiva. Sua aparência também era bem memorável. Raramente se encontra alguém com um estilo de vestimenta e aparência tão refinados, especialmente na segunda cidade. O dono imediatamente sentiu pena do jovem. Eu deveria ter colocado uma placa de fechado ou algo assim, mas já era tarde demais. Ele olhou ao redor por um tempo, então imediatamente avistou o grupo de 20 pessoas sentadas ao redor de uma mesa grande. O grupo também olhou para ele com rostos divertidos. Isso vai servir perfeitamente, o sorriso do jovem ficou ainda maior. Parece que esse menino bonito não recebeu o memorando. Um dos homens maiores na mesa se levantou e se aproximou do jovem. Este bar está fechado, garoto. Vai se fuder. Ele se levantou na frente do rosto do rapaz, parecendo extremamente agressivo e fazendo o possível para fazer o rapaz de aparência frágil se encolher de medo. Mas a resposta do jovem o irritou bastante. O jovem fraco, que obviamente é Ashton, apenas olhou para o bruto, com o mesmo sorriso nos lábios. Tão ansioso. Não se preocupe, você terá sua vez. Suas palavras irritaram imediatamente o grandalhão, e ele não era do tipo que aceitava as coisas sem fazer nada. O homem grande estava prestes a dar um soco em Ashton, mas então percebeu que algo parecia estranho. Ou melhor, uma falta de sensibilidade. Ele percebeu que não conseguia mais sentir os braços. Após uma inspeção mais detalhada, ele só conseguia ver 2 tocos sangrentos. Seus braços tinham sido cortados não muito longe dos ombros, deixando-o apenas olhando fixamente para o chão, onde seus braços estavam atualmente descansando. Ashton então abriu uma fenda no espaço e chutou o homem chocado para dentro, armazenando-o ordenadamente em seu espaço vazio. Eu realmente não preciso de vocês com seus membros intactos. Ele disse, o sorriso em seus lábios não desapareceu nem um pouco. Isso deu às pessoas na mesa uma sensação arrepiante. Ele é um usuário de NEM. Um deles disse. Todos pularam e pegaram suas armas. O dono rapidamente rastejou para baixo do bar, esperando não se envolver na briga. Então ele ouviu claramente as palavras. Ele está sozinho, podemos pegá-lo. Depois disso, só houve silêncio. Não havia nenhum som de luta. O dono lentamente colocou a cabeça para fora do bar, só para ver. Ninguém? As armas dos guardas estavam dispostas ordenadamente na mesa em que tinham bebido. Mas não havia mais nada, além de sangue. O chão era literalmente uma poça de sangue. O dono também conseguiu avistar alguns membros dentro daquela poça. Ele imediatamente entrou em pânico e decidiu chamar as autoridades competentes. Mas no fundo, ver isso deixou satisfeito. Tão satisfeitos quanto os demais cidadãos ficaram quando souberam que todo o grupo desapareceu aleatoriamente. O dono do bar, infelizmente, não se lembrava do rosto do suspeito. Que infortúnio! Capítulo 172. Ponto de vista Ashton. Que ocasião feliz. Eu não esperava que a escória pulasse na minha frente tão rápido. Esse era apenas o 3º bar que eu tinha verificado. Imaginei que os encontraria em tais estabelecimentos. Eu nem ouvi a conversa inteira deles, mas não precisei de uma confissão escrita deles para perceber que não valia a pena poupá-los. Estou muito satisfeito com este grupo. Ele tem tanto usuários de NEM quanto humanos comuns. Isso será extremamente útil, pois também quero descobrir como Shakti se manifesta nos corpos de pessoas que não usam NEM. Quer dizer, eu posso ficar parado e especular até o sol implodir e a terra ficar coberta de fogo do inferno e enxofre. Mas eu realmente deveria começar a trabalhar se eu realmente quiser alcançar alguma coisa dentro desse prazo que estabeleci para mim mesmo. Tenho apenas 2 dias para descobrir mais sobre Shakti. Depois disso, contarei a Tido algumas das minhas descobertas, dependendo de sua relação com o mistério por trás desses grandes deuses. Não sei se realmente quero revelar isso ao mundo agora. Acho que poderia usar um pouco de polimento antes de apresentá-lo aos outros. Eu também adoraria poder dizer se esses deuses são ou não uma ameaça à humanidade. Atualmente só posso esperar que esta Shakti responda a algumas das minhas perguntas. A primeira rodada de experimentos foi bem simples. Peguei um dos usuários de Shakti e o coloquei contra um dos usuários de NEM menos desmembrados. Eles ficaram bem encantados por terem a chance de lutar pela liberdade. Não demorou muito para que percebessem que eram basicamente minhas cobaias. Então se eu matá-lo estarei livre para ir? Perguntou o usuário de NEM enquanto encarava seu oponente. O ringue onde eles estavam lutando ficava no meio do meu novo laboratório, cercado por cadeiras. Eu podia ver que o usuário Shakti também estava engolindo um pouco. Eu derrotei os usuários Shakti algumas vezes antes, só para ter certeza de que eles não morreriam. Preciso que eles estejam em forma para os experimentos. O mesmo não pode ser dito para os usuários de NEM. Eu tenho cerca de 17 deles. Não há necessidade de me estressar sobre o bem-estar deles. Embora eu tenha tido que parar o sangramento deles usando o Dr. Bleach. Obviamente tirei todos eles do espaço vazio e os fiz assistir à luta. Os 2 lutadores pareciam estar indo para cima deles bem ferozmente.
Mas então o usuário nem pareceu ter uma ideia engraçada. Ele correu para mim enquanto pensava que eu não estava prestando muita atenção nele. O usuário de Shakti também não se incomodou em pará-lo. Eu até conseguia vê-lo prestes a se juntar. Eu podia ver todas as pessoas próximas se preparando para gritar e participar. Acho que a situação ainda não se instalou para eles. Eles não estão muito ajustados às suas novas e dispensáveis vidas. Então, você pode imaginar que eu explode as pernas do usuário nem o preguei na parede. Eu andei em direção a ele com um passo firme enquanto os outros pareciam recuar de surpresa. É um pouco lamentável que eu tenha que sujar minhas luvas para isso, mas acho que alguém precisa fazê-los temer minha autoridade. Mergulhei minha mão em seu estômago e retirei alguns de seus intestinos, enrolei-os em volta de seu pescoço e joguei alguns deles nas paredes. Fiz questão de criar uma bela obra de arte moderna nas paredes com suas entranhas. Bem, não foi exatamente minha melhor obra de arte, mas certamente não é ruim. O homem em questão parou de gritar de dor em algum momento. Agora sua boca estava apenas aberta, seus olhos vidrados. Ele ainda está vivo, mas não por muito tempo. Eu podia ver todos dentro do laboratório me encarando com medo palpável, exatamente como deveriam. Parem de ficar boquiabertos como idiotas. Vocês têm 5 minutos para limpar isso. Eu disse enquanto apontava para um balde e alguns esfregões no canto. Eu os observei enquanto eles corriam de medo para o trabalho. Mesmo aqueles sem mãos ainda tentavam ajudar, lutando para segurar os esfregões com suas bocas. Eu podia ver as lágrimas nos olhos deles. Acho que eles aprenderam suas lições por enquanto. Não preciso matar outro sujeito para dar outro exemplo. Embora esse teste não tenha terminado do jeito que eu queria, ele ainda obteve alguns resultados. Shakti pareceu se agarrar ao usuário NEM, mas parece que o usuário NEM não conseguiu perceber. Acho que ele só teria notado se tentasse colocar NEM em seu braço. Mas pensei que ele notaria que algum tipo de energia estranha havia entrado em seu corpo. Parece que nem todo mundo é capaz de perceber essa Shakti com facilidade. Mas deveria ter se tornado perceptível se chegasse aos seus nodos de aura. Como qualquer usuário de NEM seria capaz de perceber isso. Parece que esses experimentos vão ser bem divertidos. Por enquanto, preciso colocar as pessoas na sala de maneiras diferentes. Não vou colocá-los de volta no espaço vazio, por enquanto, preciso deles em ótima forma. Colocarei 3 pessoas comuns dormindo ao lado dos usuários de Shakti de um lado, e 3 usuários de NEM dormindo do outro lado. Quero ver como essa energia os afetará durante o sono. Por enquanto, porém, tenho algumas coisas planejadas para eles. O descanso pode esperar, tenho certeza de que eles não terão nenhuma reclamação. Não que isso importaria. As opiniões deles são mais uma reflexão tardia neste momento. Tudo que importa é que eles saibam que devem me temer, e que eles saibam que não devem revidar. Já era inesperado o suficiente que eles me atacassem, mas acho que as coisas aconteceram rápido demais para eles entenderem a diferença entre nós quando lutamos. Ou isso ou o desespero os atingiu. Bem, de qualquer forma, melhor começar logo. Esses experimentos não vão se conduzir sozinhos.